Nós estamos aqui para fazer um novo videocast do nosso canal Desperte Sua Essência, Psicologia e Espiritualidade com Luiz Melo. E hoje vamos receber com muita alegria um amigo, podemos dizer um grande amigo, André Prudente, para falarmos de Enneagrama e Educação. Bom dia, André. Bom dia, Luiz. É um prazer estar aqui com você para esse nosso bate-papo. Sim. Já fazia bastante tempo que a gente estava tentando alinhar as agendas e hoje nós conseguimos e vai ser muito especial, com certeza. Finalmente deu certo. Deu certo. Nossas apresentações são rápidas, mas só dizer que André é psicólogo, especialista em Enneagrama e, em especial, um foco, o Enneagrama ligado à educação. A primeira pergunta que a gente tem para fazer, como o nosso canal aí, a gente deu esse nome Desperte Sua Essência, que é um conceito que a gente trabalha no Enneagrama. Qual é a essência do André Prudente? A essência do André Prudente é de uma pessoa que está sempre tentando se reinventar para poder atender às reais necessidades que tem. Eu acho que essa é a minha grande essência. Eu sou uma pessoa que, quem me conhece desde pequeno, diz assim, nossa, como você mudou. Porque sempre que eu vou sentindo um novo chamado de alma, eu cada vez menos eu hesito em mudar minha rota para poder ir por esse caminho. Então eu diria que é uma pessoa que está sempre tentando se transformar para viver mais plenamente a sua essência na existência. Muito legal. Isso inclui inclusive mudar de cidade, porque quando eu te conheci, tu é natural do Nordeste. Isso. E hoje está morando aqui em Floripa. Isso inclui, inclusive, mudança de cidade. Sem sombra de dúvida, uma coisa que muitas pessoas ficam até... Quem gosta de astrologia fica dizendo, como é que você pode? Você é um canceriano com ascendente em câncer e você se mudou tantas vezes de lugares, né? Mas é o que eu digo, assim, que eu entendi que o lugar de aconchego, que é uma coisa que para mim é importante, não é o lugar físico que eu estou. É o lugar onde eu construo uma relação com aquele lugar onde eu posso viver o que eu preciso viver naquele momento com as pessoas que eu preciso viver. Então, se eu estou com minha família, por exemplo, né, não importa tanto o lugar que eu estou. Importa que naquele lugar a gente possa viver as experiências que a gente pode viver. E por isso que a gente fez tantas mudanças, como a última grande mudança foi vir morar aqui em Florianópolis, para os nossos filhos estudarem na escola que eles estão estudando. Que maravilha. E isso já introduz bastante o nosso tema que nós vamos explorar hoje, que é como a ferramenta do Enneagrama, que é uma tipologia de personalidade, pode ser muito útil para os desafios atuais da nossa educação. Uma educação mais inclusiva, mais holística, que não foca apenas em conteúdos informativos, mas também tem um aspecto de formação humana muito importante. E eu já queria introduzir logo o nosso tema. Conheço um pouco do teu maravilhoso trabalho desenvolvendo ferramentas para que o Enneagrama seja algo de forma utilizável de forma prática pelos educadores, sejam educadores pais, familiares, educadores professores, né? E tu desenvolveu um trabalho chamado 9 Estrelas na Terra. E a primeira pergunta sobre esse material que a gente vai explorar aqui com bastante profundidade é que quando eu conheci esse material, ele estava nesse formato aqui, 9 Estrelas sobre a Terra, e houve uma nova edição, agora recente, onde que esse material foi refeito, reconstruído, recebeu uma nova roupagem, que eu recebi hoje de manhã, minha coleção, que a gente já vai explorar em seguida. A primeira pergunta, meu amigo André, o que aconteceu nessa mudança? O que é importante apontar dessa reconfiguração desse trabalho? Vamos lá, então. Quando eu comecei a trabalhar com o Enneagrama, eu ainda não era um psicólogo focado no trabalho com infância. E tinha muitas coisas que eu não via como eu vejo hoje. Então, depois que eu comecei a atender, né, com mais intensidade, quando eu acabei meu mestrado, eu comecei a perceber uma vocação com a infância e mergulhei no mundo da infância. E do mundo da infância, eu fui mergulhando primeiro no mundo do brincar, de entender como brincar poderia ser terapêutico. A partir dos estudos do brincar, eu fui percebendo que muitas crianças que chegavam no meu consultório não deveriam estar no meu consultório. Porque, na verdade, o que elas estavam vivendo não era uma questão de saúde mental decorrente de questões mais, vamos dizer assim, simplesmente os pais se separaram, então em conflito. Sim. Tinha muita criança que vinha por problemas de educação. De educação escolar e familiar. E que se a educação mudasse, mudava. Perfeito. Então eu comecei a estudar educação. E mergulhei no mundo da educação. E quando eu mergulhei no mundo do brincar e da educação, foi quando eu fui construindo o meu trabalho de Enneagrama aplicado à infância.
e direcionando principalmente o meu trabalho, né? Paralelo ao trabalho mais de terapeuta geral, Sim. de professor de Enneagrama geral, para ser um professor de Enneagrama focado no trabalho com educadores, com pais, mães, Perfeito. com crianças. Perfeito. A partir disso, eu percebi que tinha que a mudança na educação precisava de uma mudança na sociedade. Então, eu comecei a estudar muito sobre funcionamento social, sobre empreendedorismo social. Sim. E dentro dessa mistura de estudos, eu fui transformando o meu olhar sobre a vida, ampliando, transformando o meu olhar sobre o Enneagrama, sobre a educação e tudo isso. Sim. E foi isso que fez gerar essa mudança na coleção. Porque quando a coleção foi criada, ela foi criada a partir de uma demanda do meu consultório. Certo. Eu comecei a atender crianças quando eu acabei meu mestrado, né? Já sendo professor de Enneagrama. E eu percebi uma criança que eu atendia que tinha o perfil do traço 8 do Enneagrama. Certo. Né? E que seria muito interessante ter uma história para trabalhar com ela. E eu tenho um irmão, né, o Gustavo, né, que foi quem fez a coleção junto comigo, quem escreveu textos da coleção, que ele, desde criança, ele escrevia textos. Ele é formado em jornalismo, com muito talento e muito conectado com histórias infantis. E eu pedi para escrever uma história para eu trabalhar com esse paciente. Certo. E aí foi que surgiu o caso do Menino Leão, que naquele momento, que é a história 8 da coleção, né? Naquele momento, aquela história, só existia a história, e meu irmão pegou, imprimiu, botou imagem da internet, né? Só para poder ter uma imagenzinha para eu contar essa história e trabalhar no consultório com esse paciente. Sim. A história servindo para aquele paciente, para aquele criança, paciente, com traço 8 do Enneagrama. Na época até ele escreveu outras histórias para trabalhar outros temas com pacientes que eu pedi, que não tinha a ver com o Enneagrama também. Mas, do pouco tempo depois que isso aconteceu, meu irmão conheceu um amigo, né, que lá em São Paulo, onde ele morava na época, que ele era designer e fazia desenhos, ilustrava coisas. E aí veio a ideia, caramba, eu conheci esse amigo e disse, e se a gente fizesse dessa história uma história mesmo impressa? Sim. E foi a primeira história publicada, o caso do Menino Leão, que surgiu primeiro só ela. Né, que foi por patrocínio, meu pai tinha uma papelaria, né? Era empresário e topou patrocinar a gente fazer. E a gente lançou isso no 2º Congresso Brasileiro do Enneagrama em São Paulo. Uma história só do traço 8. Aí, quando eu fiz a história, viu o impacto que a história teve no Enneagrama para as pessoas, todo mundo dizia, e as outras? E aí foi que eu conversei com o meu irmão e com o Vitor, que era esse amigo, e a gente disse, cara, vamos fazer. Na época surgiu uma conjuntura que o Vitor, que era o ilustrador das 2 primeiras edições, ele tinha uma pessoa conhecida da família que tinha uma editora. E aí foi quando a gente lançou a coleção, começou o projeto da coleção inteira. Só que naquele momento, a minha visão ainda não estava ampliada. Que nós estamos falando nessa fase dessa coleção. Aqui, então, que estão as 9 histórias aqui, sim. O foco foi criar uma coleção que abordasse os 9 padrões de Enneagramas em crianças. Em crianças. Então, 9 personagens. Sim. Né? As histórias todas têm uma lógica, né? Que sempre ela começa apresentando o personagem e as características daquele padrão de funcionamento. Aí aquele padrão, aquele personagem, ele vai entrar num dilema, onde ele vai se confrontar com as tendências de comportamento típicas daquele padrão na criança. E aí ele vai sofrer com aquele comportamento repetitivo que ele está fazendo. Perfeito. E no decorrer da história acontece algo que ele desperta a consciência dele. Certo. E aí ele tem uma integração e ele consegue voltar para a essência dele e viver quem ele é, mas agora sem estar preso naquele padrão mais distorcido. Então não são histórias com fins moralistas, não tem lição de moral, são histórias de despertar de consciência. Consciência de 9 traços diferentes de personalidade. Exatamente. Olhando para a criança. O foco era esse, trabalhar os 9 traços de Enneagrama. E o que mudou então daqui para cá? Aí o que acontece? Esse menino leu daqui, esse menino leu para cá, ele... Aqui, o foco ele tá totalmente no Enneagrama e no Enneagrama dos padrões de personalidade e de funcionamento. Certo. Por isso que a gente não teve um cuidado na época, porque a gente não pensava nisso, né, de como as ilustrações seriam. Então, se você, quem olhar aqui, né, quem estiver vendo isso aqui, vai estar vendo assim que tem um padrão. Todos os personagens, por exemplo, são brancos. Ah, sim, interessante. Sim. Todos os personagens nessa primeira coleção... Os cenários são mais parecidos. Mais parecidos. Urbanos, por exemplo. Sim. Dentro de uma determinada configuração. O padrão de família é parecido. Parecido. Só que no decorrer dessa caminhada toda que eu descrevi, que eu cheguei a cada vez estudar mais sociedade, eu fui entendendo que o Enneagrama, se ele ficar restrito a trabalhar padrões de personalidade, que é o trabalho com os 9 pontos que o Enneagrama descreve, ele ajuda muito do ponto de vista mais individual, do ponto de vista da relação, do comportamento que cada um tem com o outro. Mas ele tinha um potencial mais amplo do que isso. Quando a gente olha a simbologia do Enneagrama, antes de falar de
tipos de personalidade, de padrões de personalidade, o Enneagrama fala que, na essência, a gente é uma unidade. E que essa unidade se expressa de maneira diversa no mundo. Perfeito. Então, se a gente olhar para isso e não pensar só em personalidade, a diversidade que a gente se expressa é muito ampla. Fantástica, sim. Então, depois estudando mais sobre antirracismo, racismo estrutural, né, sobre diversidade de gênero e tantas outras questões, eu percebi que a coleção era uma oportunidade de não ficar presa na bolha do Enneagrama. Então, ela podia ser uma coleção que ela tinha nas histórias o foco nos traços de personalidade, né? Então, o texto dessa terceira edição, ele é o mesmo texto, só com correções de detalhes. São as mesmas histórias. São as mesmas histórias, só que a gente reilustrou ela totalmente. Vamos pegar como exemplo, então, vamos aqui, esse momento tão especial, que eu ainda não conhecia essa nova coleção aqui. Me ajuda aqui a tirar aqui. Vamos lá, vamos tirar aqui. Isso. Então, nós vamos pegar aqui exatamente essa que foi a primeira lá, que foi o traço 8 do Enneagrama. Vamos pegar ela aqui, ó. Onde é que ela está aqui? Já vamos espalhar aqui para fazer uma coisa bacana aqui. Aqui. O caso do Menino Leão. Então, é um bom exemplo. Vamos pegar esse exemplo aqui e vamos esmiuçar para o pessoal que está nos assistindo, para entender como essa mudança daqui para cá, que eu acho que esse foco que a gente está querendo ver, essa evolução do trabalho, que se tornou um trabalho mais profundo, mais criativo, mais inclusivo, acho que é essa a palavra. E como a gente identifica essa história, como a gente usa na prática, um pai, um professor, essa história aqui para ajudar essa criança no seu processo formativo e educativo. Então vamos pensar assim, eu vou falar uma coisa antes do amplo para a gente entender essa história específica. Agora a coleção, ela tem personagens diversos, com diversos tipos de corpos, diversos tipos de cor de pele, tem diversos tipos de regiões do Brasil, então tem histórias que se passam no litoral, histórias que se passam no centro urbano, histórias que se passam no sertão nordestino, tem histórias que tem, por exemplo, tem uma das histórias que tem uma mesa, e na mesa você tem cuscuz, que é típico lá da minha terra, né? Você tem uma história que se passa na Bahia, que dá pra entender que é na Bahia que tá se passando, porque você vai ter a pessoa fazendo lá as comidas de vatapá, acarajé, né? Sim. Então, além disso, tem pessoas com diversos tipos de necessidades. Então, tem uma personagem principal que ela é cadeirante, tem personagens que usam óculos. Isso não tinha nada na primeira edição. Não tinha nada na primeira edição. Sim. Então, tem professoras com traços indígenas, tem personagens com traços indígenas, personagens com traços asiáticos, personagens de pele preta, vários. Principais e secundários. Os personagens e o cenário também, o contexto social, socioeconômico, vamos dizer assim. Socioeconômico. Então, tem situações que se passam. Por exemplo, a gente tem casal de mães. Na história 1 tem um casal de mães, não só casal mais convencional. Porque a proposta, em termos de educação, é de que um grande problema que a gente tem nas escolas, que já existia antes, mas que hoje em dia é muito sério, é o bullying. Perfeito. Então o bullying é muito sério hoje em dia. Essa dificuldade de acolher a diversidade, de perceber quanto a diversidade ela é especial. Exatamente. E para mim, na essência do processo do bullying, tá justamente essa dificuldade. Uma dificuldade de lidar com a diversidade. Então, a ideia da coleção ter esse tipo de personagens e cenários todos diferentes é de você naturalizar a diversidade. Eu não tô falando sobre racismo nas histórias. Mas quando eu mostro várias histórias com personagens principais negros, as pessoas que são de pele preta, né? E que que vê essa história, eles vão se sentir contempladas. Eles vão ver que tem um personagem principal que ele se identifica não só pela história, pelo comportamento, mas se identifica também visualmente com aquela história. Pelas suas características. Quando essa história aqui, né, que é uma história que se passa bem no cenário baiano, né? Vamos pegar esse exemplo que foi o primeiro da coleção. O Bahia, que é o nosso estado, né, em Salvador, que é o estado que tem a maior população preta do nosso país, né? Que maravilha essa história chegar na Bahia e alguém ler e perceber um personagem principal que tem tantos elementos da sua cultura. Continua sendo o Menino Leão. Continua sendo. Só que agora com uma visão muito mais inclusiva. Pronto. Porque o que a gente traz aqui? A gente traz que os padrões que o Enneagrama descreve, eles são padrões que existem em qualquer cultura. Universais. Todos os 9 traços arquetípicos, universais. Culturas, Você vai encontrar pessoas com crianças desse jeito em todo lugar. Perfeito. Agora, o jeito que essa criança como ela mostra esse padrão, é diferente em cada cultura. Claro. E quando a gente naturaliza a diversidade, né, quando a criança vê todos esses personagens diversos, sim, você está precisando ressaltar isso como pano de fundo das histórias, é uma forma de você trabalhar
a diversidade, o respeito à diversidade, a inclusão. Perfeito. E além disso, né, aí cada história ela vai estar trabalhando questões específicas. Porque, por exemplo, Sim. aqui você vai estar trazendo personagens de pele Que tem a ver com preta e um aquela tema específico. Com aquela tipologia dele, vamos dizer assim. Exatamente. Isso. Sim. Então, por exemplo, aqui, o que acontece? A gente tem vários trabalhos que a gente pode fazer com a coleção. Certo. Um trabalho é de eu entender que tem pessoas que se comportam desse jeito que o Pedro se comporta, que é o personagem principal Aqui é o Pedro. do caso do Menino Leão. O Menino Leão é o Pedro, que tá aqui. Tá? Então, o caso do Menino Leão, o Pedro é um menino que ele é um menino geralmente forte. Certo. Um menino que ele fala o que ele pensa, que ele é Certo. sincero, determinado, Certo. sabe o que quer, tem uma vontade própria. São traços do São INE traços- tipo 8. Exatamente, traços Sim. tipo 8. Então, no começo, a gente começa mostrando esse Pedro. Esse Menino Pedro. amigueiro, o menino Sim. se posiciona, se coloca. Olha aqui o Forte. cenário, você vê aqui a mesa. Delícia, né? Aí, Sim, a o que família acontece? é contemplada, sim. aqui o Pedro tá sendo apresentado. Só que o Pedro, ele é um menino que ele muitas vezes quer as coisas do jeito que ele quer. Certo. Ele quer determinar Um pouco tudo que ele faz. impaciente, Impaciente. talvez, sim. Ele quer mandar no irmão, quer mandar nos pais, quer mandar nos amigos. Uma certa vocação para liderar as situações. Só que quando ele não tá bem, ele faz isso com um certo autoritarismo, com uma certa intensidade, com uma certa dose de raiva. E muitas vezes ele passa do ponto. Sim. Então a gente pode pensar assim, que uma das formas de trabalho na educação é quando a gente mostra e lê essa história e que crianças que estão ali se percebem tendo este padrão de comportamento. Esse padrão. Ou percebem colegas tendo esse padrão de comportamento. O foco não é dizer você é isto ou você é aquilo, Perfeito. mas é perceber. Não é rotular. Eu me identifico Sim. muito com esse comportamento, eu me identifico pouco com este comportamento. Nossa, eu faço isto. É muito mais, eu faço isto do que eu sou isto. E a gente pode dizer também que cada comportamento desse tem uma luz e tem uma sombra. Como diria o Caetano, tem uma dor e uma delícia. E essas histórias vão ajudar tanto a olhar a dor quanto a delícia daquela criança. O Exatamente. talento e também a dificuldade. Elas sempre começam mostrando o talento. Aí, a partir do talento, mostra como ela distorce isso e que a distorção, a dor, é justamente uma distorção por algum tipo de sofrimento Então, nós e vamos dificuldade de lidar com aquela dor. Sim, se tu me permite Claro. aqui, olha só, vamos fazer uma provocaçãozinha aqui. Pegando essa história ainda, que é o traço 8 do Enneagrama, o Enneagrama normalmente diz que a gente faz uma brincadeira dizendo que cada tipo também o nosso grande amigo Padre Domingos, ele costuma dizer uma frase muito genial, que ele diz assim que isso vem do Naranjo, na verdade, Cláudio Naranjo, o grande autor do Enneagrama, a gente sabe, que diz que a personalidade é a loucura que a nossa essência inventou para poder sobreviver no mundo que ainda não acolhe bem a essência de cada um de nós. Então a gente tem, cada tipo ou cada traço do Enneagrama ou cada tipologia tem algumas ideias loucas. Eu vou ler do tipo 8 só para tu comentar como essa história poderia trabalhar com essa criança, com esse ser que tem algumas ideias loucas que foram necessárias para poder sobreviver. Eu posso com tudo e com todos, seria uma ideia louca desse traço do tipo 8. Nesse mundo só sobrevivem os fortes. As regras são feitas para serem rompidas. E se me temem, me respeitam. Como que essa história poderia ajudar um educador a lidar com essa criança que está construindo essas ideias loucas para sobreviver? Então, você veja como é que acontece. Então, isso combinou certinho com o que vai acontecer a partir de agora. Então, só que o Pedro, ele não estava satisfeito porque ele queria mais. Ele queria que você obedecesse mais, queria fazer mais a sua vontade. Sim. E quanto mais essa vontade crescia, mais a intensidade da força dele era extrapolada. Perfeito. E aí Exagerava o Pedro, ele naquela... sonha em Sim. ser como o leão, o rei dos animais. E um dia, ele acorda e tá lá, né? Tá lá o Uma leão. juba, Sim. um rabo. Sim. Ele se estranha no primeiro momento, mas depois Fugidos. Sim. ele adora, porque ele percebe que ele Claro. tá Isso forte, faz um efeito lá, imponente, sim. tem um efeito. É E uma ele ideia começa... louca que dá certo de alguma forma. Isso. Aí ele justamente vai dizer assim, opa, agora eu posso com tudo e com todos. Ele começa a rugir pro pai que quer mesada, que quer comer pizza, começa a mandar o irmão dar os brinquedos dele. Sim. Só que, quando ele começa a fazer isso e ditar as ordens dele, extrapolar, achar que ele Sim. manda em tudo, que ele pode com tudo e com Pode com todos, tudo, né? todos. Que se ele falar desse jeito, vão respeitar ele e vão dar tudo que ele quer e Se me precisa. temem, me respeitam. Uma hora ele começa a sentir fome e dá uma vontade e ele começa a dar dentada nos parentes. E ele começa a conseguir controlar a força dele e a vontade dele.
de fazer isso. Pra não sair mordendo os outros. Mordendo os outros. Aí que ele começa a ficar preocupado, porque ele diz, se eu começar a comer todo mundo, eu vou ficar sem ninguém pra amar, pra poder, inclusive, pedir minhas coisas e mandar. Sim. E ele começa a ficar triste. E é quando aparece uma, entre aspas, bruxa, né? Porque não é bruxa no sentido que as pessoas falam pejorativo, né? E essa é uma coisa que a gente teve muito cuidado nessa reconstrução, porque na primeira história a gente não pensou nesses detalhes. Então a bruxa tinha um padrão de bruxa convencional, com o chapéuzinho. Sim. Aqui não, veja que ela parece muito mais um ser elemental da natureza. Um elemental, sim. Né? Sim. Você vê que um cajadinho. Um cajadinho, né? E ela diz, olha... Quem fez isso foi eu. Pra te dar uma lição. E aí ele começa a querer mandar nela. Ele diz, vocês não trate já de me transformar, porque eu não quero fazer isso. Aí ele disse, eu vou te transformar, mas antes eu vou te mostrar uma coisa, eu vou te dar uma lição. Aí ela leva ele, né, com seu cajado, e vai pra uma floresta e começa a mostrar os bichos. E ela mostra os bichos que, apesar do leão ser o rei da floresta, o mais forte, que as pessoas até temem ele quando ele... Um líder natural. Mas o leão, ele não come todo mundo. Ele tem um equilíbrio. Sim. Ele come quando precisa, né? Ele não fica em desarmonia com todos os bichos. Tem um equilíbrio ali na forma de conviver. Ele tá bem integrado naquele ecossistema. No ecossistema. Ele não simplesmente impõe tudo que ele quer na hora que ele quer. Ele respeita os parentes dele, ele cuida dos filhos, ele cuida dos outros leões, ele não fica impondo o que ele quer. Então ela começa a mostrar que existe uma harmonia nisso aí. Harmonia naquele contexto. E que a força é uma qualidade importante, mas quando ela não é uma força descontrolada, que é usada ao bel prazer pra fazer só o que você quer naquela hora. Quando não tá distorcida, exagerando aquele traço. E aí é que ele vendo isso, essa harmonia, ele entende e ela destransforma ele. E ele volta pra casa e mostra para os pais que ele aprendeu uma lição. Sim. E aí tem essa frase que é uma frase que é uma grande mensagem que fica dessa história, que ele diz, papai e mamãe, querido irmão, quero que saibam que aprendi uma lição. A força da gente não está no grito ou no braço. A força da gente está no coração. Uau! É a força não de impor, mas é a força de dentro para fora, né? Sim. E isso, nesse ponto da história, essa criança que sobreviveu através dessas ideias loucas, que formou a sua personalidade ou seus traços, ela começa a entrar em contato com a sua essência. Com a sua essência. Aí ele abre o coração. Com o Enneagrama a gente fala um pouco, chamada palavra inocência, que é uma certa pureza de sentimento. E olha como termina a história aqui. E adivinha o que é mais divertido? Pedro agora é um amigo querido que todos escutam com muita atenção. Afinal, as pessoas não o respeitam porque ele é assustador, mas porque são tocadas pela grandeza do seu coração. Uau! Ele está em contato com a essência. Emocionante, muito lindo. Então veja que uma das formas de ajudar é, na prática, quando uma criança que tem esse padrão de comportamento vê essa história e o que o Pedro faz, é uma inspiração para ela. Ela pode perceber, caramba, eu também estou fazendo isso e talvez eu não precise. Se eu talvez agir de outra maneira, as pessoas vão conseguir me respeitar também. E talvez me respeitem até mais. Isso é um dos usos. O outro uso é que ele está vendo os personagens diversos. Aqui. E aí uma coisa que a gente fez mais ainda nessa coleção, tinha um pouco na outra, é de que os personagens são personagens das outras histórias. Misturando a galera ali, sim. Aqui a gente tem um personagem da história 4, que é o Saulo. Aqui tem como é na vida, onde que nós estamos com várias características de personalidade diferentes. E a gente botou em todas as histórias misturados vários personagens das várias histórias. Aproveitando isso, por exemplo, assim, se um educador, seja na figura de pai ou de professor, ele não tem esse conteúdo, ainda não absorveu esse tipo de conteúdo que o Enneagrama Aplicado à Educação nos traz, e no caso dessa criança, ele tenta reprimir aquela força, dando castigo, tentando retirar dele aquela força, aquela liderança. Que prejuízos traz para o comportamento dessa criança tentar submeter aquelas características do tipo 8? O prejuízo é que você vai estar pegando... Qual a visão que eu tenho sobre o trabalho com o Enneagrama, né? Sim. Tem pessoas que acreditam que os padrões são formados pela história de vida. E tem professores de Enneagrama como eu que acreditam que não. Que os padrões, eles já vêm como uma tendência pra gente. Perfeito. E que o quanto eles vão estar mais saudáveis ou mais não saudáveis tem a ver com a história de vida. A história de vida. O quanto eu vou estar tendo mais traços dos vários em mim e equilibrando com o meu principal, né? Com o que a maior parte das pessoas chamam do tipo do Enneagrama, Eneatipo, né? Sim. E isso tem a ver com a história de vida. Mas eu ter esse aqui como ponto central meu, né? Como meu Eneatipo, como meu traço principal, como eu chamo. Eu também chamo hoje em dia de TNA, pra brincar com a ideia do DNA, né? Meu traço mais natural.
Isso tem a ver com algo que vem com a gente. Por que eu acredito nisso? Além da experiência prática de ver isso acontecendo, né? Que histórias de vidas diferentes com traços parecidos. É que eu acredito que a gente vem com um propósito. Perfeito. E para cada propósito, a gente precisa de forças diferentes para expressar esse propósito. Perfeito. Então, para mim, o nosso traço principal, ele vem como uma força para a gente viver o nosso propósito. A serviço daquele propósito. A serviço do nosso propósito. Sim. Então, só que quando a gente começa a precisar se proteger para lidar com os desafios da vida, quando a gente precisa se proteger e lidar com a situação, a gente vai usar nossas forças ou as nossas fraquezas? As nossas forças. Ninguém vai pegar sua fraqueza para lidar com um desafio grande. E no caso vai exagerar essa força como um meio de sobrevivência. Um meio de sobrevivência. Sim. E aí é onde a força que vem da essência, ela começa a se estruturar como um padrão de defesa e de personalidade. Perfeito. Como uma defesa, sim. Então, assim, é isso que acontece. Então, quando você começa a reprimir a defesa, submeter aquela criança, você reprime a força também. Isso. E aí, qual a questão? Se isso é uma coisa da essência, é uma coisa que vai estar tentando se manifestar. Então, quanto mais você tenta reprimir, mais aquilo fica em ebulição aqui dentro de você. E se aquilo não pode ser manifestado da maneira adequada, ele vai tender a cada vez mais ser manifestado da maneira inapropriada. Então, essas forças naturais, que são naturais para todos os 9 tipos, não se trata nunca de uma repressão, mas se trata de uma condução para que essa força encontre o caminho natural e contribuir com a vida. Exatamente. Um propósito mais amplo que não é só daquele indivíduo, mas é do contexto todo. Seria nesse sentido. É o que eu sempre falo, assim, quando você vê uma criança se comportando no padrão distorcido, ou uma pessoa qualquer, né? Vamos pegar agora o foco da criança. Você vê uma criança com um comportamento distorcido, como esse do 8, explosiva, autoritária, raivosa, brigando por tudo. Não ter paciência. Eu tenho que pensar, essa criança está se protegendo de alguma coisa. Perfeito. O problema não é que ela é assim, é que ela está se protegendo de alguma coisa. E esse é o jeito que ela se protege. Se eu entender do que ela está se protegendo, qual a necessidade que não está sendo atendida, e eu cuidar dessa necessidade, ele vai botar a força no lugar certo. Ela não vai precisar ser usada para se proteger. E quando ela não está sendo usada para se proteger, ela está sendo usada a serviço do nosso propósito. Nosso propósito e esse é o trabalho da vida. Da vida. E não contra a vida. E não contra a vida. Então, quando um educador reprime e bota que o foco é o problema, que ele é muito explosivo. Não, o problema não é ele ser explosivo. O problema é por que ele está precisando explodir. Por que ele está exagerando nessa força. Aquela força. Aí é outra coisa. Uma coisa é entender o padrão de comportamento, né? E que para alguém que conhece Enneagrama, isso ajuda, porque você entende os vários padrões diferentes. Sim. Mas mesmo alguém que não conhece Enneagrama e que pegou essa história e contou pro seu filho, porque viu que seu filho tinha esse padrão, tem como trabalhar. Porque ele viu um caminho, né? Ele viu um caminho, uma história que tem uma jornada. E que ele pode ajudar. Olha, você percebeu, filho, que você tá que nem o Pedro ali, que nem o Leão? Sim. Você lembra que você não precisa? Isso é um possível trabalho. Outro trabalho que a gente tem aqui, além da diversidade disso, é entender assim, que aí já implica o conhecimento do Enneagrama, é você entender que cada padrão desse, ele representa esse caminho de uma força que se expressa no mundo por algum motivo. E que ela é útil para alguma coisa. Então eu posso estimular essa força em qualquer criança que esteja precisando dessa força. Então agora mesmo eu estou fazendo um trabalho, né, repaginado, que eu já fiz em outros momentos, de outras maneiras, na escola dos meus filhos aqui, na Escola dos Sonhos, aqui em Florianópolis. Em Floripa, ontem mesmo eu estava fazendo esse trabalho lá, né, que eu estou fazendo junto com minha esposa, Priscila, e com meu filho mais velho, Nico. Né, que foi um menino que quando ele tinha 3 anos participou dos primeiros grupos que eu fiz de Enneagrama Pais e Filhos. E agora com 17... já contra a consciência, tá vindo ajudar de novo, né? Perfeito. Porque sentiu um chamado de trabalho com crianças. Sim. Legal, e onde ele conta, ele é uma das pessoas principais que conta a história, né? E ele tem esse traço. Ele tem um traço 1. Tá. Só que aí o que acontece, né? Nesse projeto, a gente conta a história. Sim. E a partir da história, a gente faz dinâmicas com as crianças e deixa atividades serem feitas com a professora, com a sua turma. Entendi. Para trabalhar o quê? Os temas que estão ligados a esse traço do Enneagrama. Esse traço. Características, como fazer a gestão disso. Por exemplo, ontem a gente trabalhou a história do 9. Um pedido genial. Sim. Então a gente contou a história, que é a história do Fabinho. Eneatipo, tipo 9, né? Tipo 9 é o traço. Aí você veja aqui, ó. Aqui tem traços de criança preta. Já mais de pele preta, né? Isso. Aqui já parece mais... já é uma criança com traços mais orientais. Orientais, sim. E se passa no litoral. Olha só. Contempla Floripa. Contempla Floripa, por exemplo. Sim.
Aí aqui o Fabinho é um menino tranquilo, calmo, amoroso, que todo mundo gosta dele, que se adapta às várias situações, como as pessoas do 9 são quando estão bem. Perfeito. Só que o Fabinho, o que acontece? Um dia ele tá na praia e ele acha uma lamparina na água. Tá me lembrando o Aladim aí. Isso, porque a gente resolveu botar uma lâmpada parecida mais com Aladim. Sim, fazendo uma ponte lá. Uma ponte lá. Tanto que o gênio, ó, é um gênio de traços mais orientais. Né? Muito bom. E aí ele acha o gênio e esse gênio diz, olha, você tem direito a fazer um pedido, assim. Aí ele disse, mas pedido? Eu não sei o que pedir. Sim. E aí o gênio diz, olha, mas você tem que saber o que pedir, porque tem uma maldição. Se você não disser o que você quer, eu vou ficar preso aqui nessa lâmpada. Aí o Fábio diz, mas eu não sei o que eu quero. Quer dizer que agora, além de ter que saber o que eu quero, eu sou responsável se você vai ficar bem ou mal. Isso. E aí ele fica super estressado, né? Aí o gênio diz, olha, então você trate de descobrir o que é que você quer. Bem diferente da criança do traço 8, que é determinada, essa aqui ela não... É mesmo tendo chance de escolher algo qualquer... Ela olha pra dentro dela e ela às vezes não sabe. Não sabe... O que é que eu E gosto, o gênio tá ali querendo tentando oferecer algo pra ela e ela... E agora? E ainda fica estressada pelo fato de não saber, vamos dizer assim. Sim. Ele se sentiu pressionado. Sim. O que é difícil para as pessoas Estamos vendo do traço aqui 9. outra criança com outros traços, outras características e outro propósito. E também. outro propósito. Sim, perfeito. E aí o que acontece? E aí ele vai embora, chega em casa, aí a mãe pergunta, o que é que você quer almoçar? Aí ele diz, eu não sei. Aí quando ele não sabe, desaparece uma parte do corpo. Aí tá lá, desaparece uma perna. Aí ele liga pra amiga, que é da história do 6, que é a Leia, que é um 6 contrafóbico. Sim. E conta a história e pergunta aí. A Leia disse, não, ele tem razão, você tem que saber. Por exemplo, diga agora, qual é a sua vontade agora? Aí ele, eu não sei. Aí tá lá, A Leia some o braço. Ele escolhe alguma coisa, sim. E some o braço, sim. De repente, e ele vai se perdendo. E vai se perdendo. Vai se congelando partes da sua pessoa, da sua vida. Da sua pessoa, porque é como se ele estivesse desconectando disso dele. É um simbolismo, né? Simbolismo, sim. Inclusive, você vê assim, a questão da diversidade. Na outra história, a gente não tinha esse pensamento. Então, sumiu o braço, tá lá o Fabinho sem o braço. A gente teve esse cuidado dessa vez, o Fabinho não tá sem o braço. Sim. Por quê? Sim. Porque parece que é ruim você não ter um braço. E quantas pessoas que não têm um braço? Sim. Então a gente teve esse cuidado de não ficar sem o braço. O braço ficou como se fosse anestesiado. Como se tivesse mais no sentido de anestesiado. Sem perceber aquele órgão. Insensível. Eu não percebo isso aqui. Mas que não exista. Que não exista. Não é como se fosse ruim não ter o braço, não. Perfeito. É uma condição que ninguém escolhe, mas não necessariamente é ruim. Tanto tá o desempenho dos brasileiros aí nas Paralimpíadas, né? Maravilhoso. Maravilhoso. Quinto lugar, né? Depois, um dos melhores países nas Paralimpíadas. Sim. Então, aí é que ele volta pro gênio lá, esfrega e diz, gênio, mas eu não sei. Aí o gênio diz, fecha seus olhos. Ele começa a ficar triste. E aí quando ele fecha os olhos, se conecta com o mundo interno dele, aí ele começa a entrar em contato com um monte de imagens que ele estava desconectado. Ele se reconecta com o corpo dele, se reconecta com ele, e aí ele percebe que ele gosta de várias coisas. Olha aqui a conexão com Floripa. Ele começa a entrar em contato com o seu desejo. Com o seu desejo. Aí a conexão com Floripa, aí tem ele surfando, ele aqui mergulhando, e ele cantando. Sim, cantando. E ele começa a perceber. Começa a sentir o seu tesão pela vida. Aonde que tá o seu tesão pela vida. E aí a primeira coisa que ele diz pro gênio é, ok, seu gênio, já descobri. Eu quero voltar a ser quem eu sou. E aí ele pede isso. E aí as partes voltam no corpo dele. Começa a voltar. Qual é a conexão? A lâmpada tá no coração. Ele se reconecta com tudo que ele é, sim. Maravilhoso. Mostrando que no fundo tá dentro dele. Então nessa terceira edição a gente teve todo esse cuidado com os detalhes dos simbolismos da ilustração. Na primeira leva desse trabalho veio as histórias em si. Na segunda veio um contexto muito mais o ilustrador amplo. Fez o Cozinhagrama comigo e ilustrou pensando em como era o personagem, mas sem esse detalhe. A gente fez cada construção de ilustração, era cerca de 2 meses para fazer. Porque a gente fez um processo, inclusive... Isso é interessante dizer, né? Sim. A ilustradora é uma ilustradora incrível de Campinas, que é a Leia Tavares. Isso é importante, que é uma mulher de pele preta. Olha só, tá aqui. Incrível artista. Leia Tavares. Então, quando a gente foi fazer, meu irmão... terapeuta e jornalista. Meu irmão teve esse cuidado, que ele como jornalista, que é bom de achar coisas, ele pediu indicações. Olha, a gente... Somos 2 homens brancos, héteros, cis, né? Então a gente tem que ter no mínimo alguma diversidade. Então vamos procurar uma ilustradora. E não só uma ilustradora de pele preta.
Então a gente pediu indicação de boas ilustradoras, aí vimos os trabalhos, vimos 2 lá que a gente gostou mais, elas fizeram uma proposta pra gente, mostraram, a gente conversou com elas, e a gente gostou da Leia e chegou a Leia. Sim. Então a gente construía com a Leia. A Leia primeiro ela fazia um apanhado do personagem, depois criava a imagem do personagem, a gente aprovava a cena. Foi praticamente uma coautora. Ela foi uma coautora das imagens. Ela criava as imagens, a gente ia junto, eu e meu irmão, com ela, fazendo uma reunião para aprovar cada cena e dando detalhes. Olha, bota isso, tira isso, ajusta isso aqui, tem esse cuidado com isso. Sim. Um aspecto importante que eu queria te perguntar, que eu acho importante para quem está assistindo esse conteúdo, André, é esse cuidado que tu tem de, quando se trata de crianças pequenas, não dizer assim, essa criança é ENEA tipo 7, ou essa criança é do tipo 7, né? Mas esse cuidado que quando eu estudei teu material, eu observei a importância de dizer assim, não, a gente pode dizer que essa criança tem esse traço, mas a gente não pode dizer ou identificar necessariamente que ela na vida adulta... me fala um pouquinho da importância do educador que vai trabalhar com esse material aqui, de ele ter esse cuidado de não achar, eu sei que meu filho é perfeccionista, ele vai ser... Mas que a gente tem que lidar com a ideia de traços e não com a ideia de personalidade formada quando se trata de crianças. Pronto. Isso é fundamental. Se quiser usar como algum exemplo, algum outro, já falamos do 8 e do 9. Podemos usar. Aí tu pode responder essa. Vamos pegar o tio, já que tá aqui o nosso amigo. Vamos lá. Sim. Então, o que é importante, né? A criança está em processo de formação, como a gente sabe. Certo. Então, a personalidade dela vai sendo formada em camadas. Certo. Primeiro, a gente constrói um ego corporal, que acontece nos primeiros momentos de vida, com 10 dias de vida, que a criança começa a perceber que o que está fora dela é diferente dela, não a extensão dela mesma. Perfeito. Depois, por volta dos 3 anos, é que você consegue ter uma consciência de um ego emocional. É onde a criança começa a ter mais empatia, porque ela consegue perceber que o que ela sente não é o que o outro sente. Certo. E por volta dos 7 anos é onde esse ego intelectual, ele chega mais. Onde eu consigo perceber, assim, que o que eu gosto, o que eu penso, né? As coisas que eu construo sobre a vida não é igual ao do outro. Certo. E por isso que muitas pessoas dizem que com 7 anos sua personalidade estaria formada. Estaria formada aos 7. Eu não acho que está formada, mas eu acho que com 7 anos você tem toda a estrutura... A configuração principal. E a configuração principal. Certo. Então, com 7 anos é onde você começa a colocar máscaras. Até então, você vive os padrões dos comportamentos, mas tem que se preocupar em ser dessa maneira. É a partir dos 7 anos, quando chega essa ego intelectual, que você começa a querer ser de um certo jeito. Perfeito. Né? E aí que vai ter toda a configuração. Então, o que acontece? Na minha experiência, a maior parte das pessoas acaba desenvolvendo o mesmo traço principal da infância, é o que se configura quando você está lá adulto. Mas tem várias pessoas que não é assim. Que não é assim. Que você tem um traço mais ressaltado na infância e outro que na pré-adolescência ou na adolescência ali se firma. E há quem pense, então ele mudou de traço principal. Só que eu sempre digo, não, ele está em processo de formação. Sim. O que acontece é que na maior parte das pessoas, a sua característica mais marcante, ela aparece logo. E tem pessoas que não, que às vezes aparece o que a gente chama de uma asa ou um ponto ligado a uma flecha. A flecha. Um outro ponto que também é muito forte nela, mas que não é o seu principal. Que não é o principal. Só que quando chega na adolescência, que ela começa a escolher mais quem ela quer ser, aquela força maior chega com tudo e firma. E se estabelece. E se estabelece. Então, se a gente leva em consideração esse contexto, que pode ser que não seja o que vai ficar na vida adulta, a gente tem que ter muito cuidado para poder dizer que a criança é isso. Até porque o foco não é nunca educar alguém para ser de uma determinada maneira. De um jeito ou de outro, sim. É educar para ser saudável. Sim. E para expressar suas potencialidades. E para ser ele mesmo. Sim. Então, por isso que hoje em dia eu trabalho com 2 enneagramas que eu chamo. Eu chamo o enneagrama dos padrões, que é esse trabalho tradicional que o enneagrama faz, identificar o seu tipo, o traço, asas, flechas, tudo isso. E o que eu chamo de enneagrama fenomenológico, que é o trabalho que eu mais gosto de fazer no trabalho com a infância. Que é qual o fenômeno que está aparecendo. Naquele momento. Então, por exemplo... Vamos pegar tem crianças... O traço 1. Tem o traço 1 aqui. Então, tem criança que a personagem tudo está perfeito, é a Maria. A Maria. A Maria, ela é uma criança muito, assim, estudiosa, que gosta de... Ela é educada com as pessoas, ela mantém a sua casa em ordem, ela é uma criança que ela sabe respeitar combinados e regras. Disciplinada. É uma criança disciplinada, né? Organizada, é uma criança muito assim, centrada, né? Que tem um comportamento até mais maduro do que a idade dela. Perfeito. Só que a Maria, às vezes ela fica rígida nessas características. Sim. E ela acaba ficando perfeccionista. Então, na história Tudo Está Perfeito, o que acontece? Ela começa a ter problema social,
Sim. com as amigas, porque toda vez que as amigas vão na casa dela, ela não gosta que mexa em nada, que fique tudo do jeito que ela tem deixado. Sim. Então ela vai brincar... Que não bagunce a organização que tá ali. Da cabeça dela Da cabeça era dela. ideal Tem e era que melhor. daquele jeito, sim. E ela fica muito frustrada, irritada, incomodada com quem faz isso. Um pouco ressentida, talvez. E ressentida. Sim. E aí a família começa a ficar preocupada com ela, porque ela vê Sim. ela se afastando das amigas, as amigas se afastando dela, porque sempre tem que ser a regra dela, do jeito que ela quer, né? E ela fica muito brava com facilidade, irritada, mas aquela irritação contida, segurando, assim, reclamando. Sim. Criança 1, geralmente, quando tá no padrão, ela costuma reclamar muito das coisas e das pessoas. Então, aqui, só para voltar àquele tema, nesse caso, a gente pode identificar esse traço, mas não necessariamente essa pessoa vai desenvolver o NA tipo 1 quando for adulta. É esse cuidado que a gente tem que ter e lidar nesse momento aqui com esse traço. Não tá preocupado se ela vai ser um tipo 1 na vida adulta. É nesse sentido. É entender isso aqui. Sim, entender como ela tá naquele momento ali, aquela característica... Ela tá presa aqui. Pontual, sim. Se ela tá presa aqui, é porque ela tá tentando fazer o que as pessoas do 1 tentam fazer, que é o quê? O seu melhor. O seu melhor. No fundo, por trás do perfeccionismo, por trás da irritação, por trás da intolerância, inflexibilidade, da exigência, de tem regras. Alguém que quer fazer o seu melhor. O seu melhor. Então, a criança que quer ser a melhor amiga, quer ser a melhor filha, quer ser a melhor estudante, que o mundo ser a melhor esportista, bem, que as coisas funcionem. Quer que o mundo funcione bem. Sim. Só que ela vai criando um jeito que é o melhor. Que a vida não é assim, só tem um jeito melhor, tem vários jeitos de fazer as coisas. É isso que ela esquece. Então, se a gente percebe uma criança presa nisso, a gente vai entender, opa... Vai trabalhar esse traço. A força dela aqui tá represada. Porque ela tá segurando por medo de falhar, de errar. Isso. Então, se uma criança está presa nisso, isso gera ansiedade, isso gera tensão, isso gera conflitos. Procrastinação. Então, eu vou trabalhar isso com ela. Sim. E é o que acontece com a Maria. O que vai acontecer? A Maria, um dia tem que os pais vão viajar, nós vamos visitar a prima, que é a Inês. E ela vai e pensa, poxa... Com minha prima vai ser ótimo, né? Porque é a minha família, então ela é igual a mim. Sim. E chega na casa da prima, que ela entra no quarto, tá lá, ó, os ursinhos tudo jogados pelo chão. E aí a Maria começa a arrumar. Arrumar a casa da amiga. Sim. Arrumar a casa da prima. Como é que vai viver nessa bagunça? Aí o que a prima disse pra ela? Ei! Disse Inês exigindo respeito. Deixe onde estão, está tudo perfeito. E aí Maria não acreditou no que ouviu. Como assim perfeito? Estão a zona. Não dá pra gente se divertir desse jeito. Sim. E a sensação que quem tá preso nesse padrão do 1, né? Sente, que a criança 1 sente. Sim. Aí a Maria Inês diz, claro que dá, eu vou mostrar pra você. É só deitar nos ursinhos e começar a rolar. Quer ver? E ela puxa a Maria. E elas começam a rolar e brincar. E quando a Maria vai se soltando ela relaxa. Sim. Aí ela percebeu como era gostoso, sabe? Sim. Aí a prima conversa com ela. E diz, olha que conversa bonita, ó. Sabe, prima, agradeço por tentar arrumar o meu quarto. Meu pai muitas vezes me pede para seguir os seus passos. Porque muitas vezes a criança 1 é exemplo para as outras crianças. Sim. Segundo os adultos. Que ele deixa tudo certinho. Ele é certinho, olha como ele é organizado, estudioso. Eu sei que preciso me organizar, mas sem exagerar. Sim. Não quero esquecer os sapatos espalhados no chão para ninguém ter o risco de um tropeção. Não quero deixar as roupas sempre amassadas para não ficarem logo estragadas. Quanto ao resto, prefiro manter do meu jeito. Afinal, já está tudo perfeito. Maria achou engraçada aquela frase. Como é que ela podia querer ser bagunçada? Aí Maria pergunta, como é que você sabe quando tudo está perfeito? A Inês diz, é só perguntar ao seu coração. Perfeito é aquilo que nos faz feliz, não é bagunça ou arrumação. O que se importa é se não tivermos diversão. E aí a Maria vai agora brincar de novo. E elas começam a brincar e arrumar o quarto, só que agora relaxada, de outro se divertindo, jeito, de outro jeito. Sim. E aí ela percebe que ela pode sim fazer as coisas direito, mas sem essa rigidez. Sem essa rigidez. De que ela não precisa, para ficar tudo bem, tá tudo tem que sempre ser exatamente certinho. Aquelas regras, aquela rigidez de... Sim. E aí exatamente isso. Então quando a gente entende isso, se tem uma criança que tá presa nessa rigidez, a gente tem que entender, ela tá com medo de falhar. Medo de falhar. Porque tá tentando fazer o seu melhor. Como é que eu ajudo essa criança? Que eu sou imperfeito e que se eu não fizer tudo certinho, algo de ruim vai acontecer. Como é que eu ajudo essa criança a fazer o melhor dela, mas sem ela entrar na rigidez? Sim. E aí tem uma coisa importante quando a gente pensa em educação, que é outro uso da coleção na educação. Perfeito. Eu percebi, depois de um tempo, e isso não acontece tanto na primeira infância, assim, com 3 anos, né? E os pequenininhos. Mas quando você começa a ficar mais no ensino fundamental, que é na escola mesmo, né? Que vai com 6, 7 anos, que entra no primeiro ano, segundo ano. E nessa fase, é muito comum o bullying acontecer diante de padrões de comportamentos específicos. Certo. E você vai reconhecer que muitas salas de aulas tem aquela criança que é o brigão explosivo, tem aquela criança que é o medroso,
Tem a criança que é o CDF, tem a criança que é o nerd, né? Tem aquela criança que é aquela criança que você acha meio esquisita, que parece que ela é diferente dos outros. Certo. E quando eu comecei a analisar, as pessoas que eu conhecia e que me falavam que era assim, elas costumavam ter o mesmo traço de personalidade. Que é qual? O brigão geralmente era o 8. O palhaço da turma geralmente era uma criança 7. O CDF geralmente era uma criança 1. O nerd geralmente era uma criança 5. O esquisito geralmente era uma criança 4. Criativo. Isso. E aí o que eu entendo é que a gente vai começar a ver de que essas várias formas de ser, elas têm potências diferentes que são importantes para coisas diferentes. Perfeito. E que a escola tende a valorizar mais algumas dessas potências. Dependendo da cultura, que é no qual essa escola está inserida, inclusive. Na cultura que essa escola está inserida. Se é no Japão, seria valorizar alguns outros traços. Mas tem algumas coisas que na maior parte das escolas se valoriza. Sim. Ou por exemplo, o traço 1 que a gente tá falando aqui é valorizado em geral em quase todas as escolas, de quase todas as culturas que eu já entrei em contato. Seja que você é disciplinada, que cumpre, que faz a tarefa de casa direitinho, que vem com o uniforme arrumadinho. E geralmente uma criança... Que não responde ao professor. E geralmente uma criança 7, pegando outra história aqui, vamos pegar 7, ela geralmente, quando ela tá presa no padrão de comportamento, ela não é muito valorizada na escola. Sim. Você veja aqui a história da Gabriela. A Gabriela é uma criança cadeirante. Sim. Extremamente alto astral. Sim. O seu traço, inclusive, né, Luiz? Inclusive, eu ia comentar, esses dias eu fiz naquele trabalho que eu te convidei, que tu vai nos colaborar no nosso projeto lá na SED, eu comentei, dei uma introdução sobre o Enneagrama, te falei, e eu comentei uma coisa que pouca gente sabe. Eu fui expulso de 7 escolas em Florianópolis quando... Olha aí. Parece conta de mentiroso, 7, né? Parece conta de mentiroso. Sim, mas eu estudei praticamente todas as escolas que existiam na minha infância. Eu tenho um amigo, 7, que contou uma história interessante essa. Que ele é psicólogo lá em Aracaju, né? E ele foi expulso da escola porque, na época, ele botou um Danone pra professora sentar e espalhar, né? E aí foi expulso da escola... Né? Aí todo mundo riu, deu gargalhada, eles vestiam, mas aí ele foi expulso da escola, convidaram ele a se retirar, né? Porque ele não era adequado para aquela escola. Aí o que é interessante? Viveu essa história, foi pra escola, foi melhor até pra ele outra escola, cresceu, né? Foi uma escola que tinha muita arte, esporte, se tornou psicólogo, um excelente psicólogo, né? Hoje em dia tem referência lá em Aracaju, né? Uma das pessoas que mais encaminha o paciente lá em Aracaju, que precisa de trabalho com adultos, né? Que conhecem Enneagrama. E esse meu amigo, ele contou, agora ano passado, que há uns 2 anos atrás, veio uma família procurar ele pra atender um filho. E adivinha quem eram os pais desse filho que ele ia atender? Os diretores da escola que expulsaram ele. Olha que coisa incrível. E ele contou depois para esses pais, depois que fez alguns trabalhos, contou da história que aconteceu. E eles ficaram super constrangidos. Que realmente, que naturalmente não lembravam desse episódio, dessa história, né? E ficaram super constrangidos, né? Sim. Porque eles, no fundo, eles não conseguiram ver que por trás daquele menino que estava ali fazendo arte, tinha uma criança extremamente alegre, animada, empolgada, que queria se conectar, que queria que todo mundo ficasse bem, se divertisse. Sim. Só que ele, às vezes, não sabia administrar essa euforia toda que ele tinha dentro dele. Que é o que acontece com a Gabriela. Ele fica exagerado, então ele quer o tempo todo alegria, animação, empolgação. E aí ele às vezes festa, gera brincadeira, extrapola, né? Como esse meu amigo. Com as regras. Com o tédio, com coisas repetitivas. E por isso que muitas pessoas 7 acabam sendo vistas como uma pessoa assim que não quer nada com nada na escola. Irresponsável. Aí sai de escola pra escola. Né? Tem dificuldade de ficar muito tempo sentado na cadeira, de ficar muitas horas estudando. Outro episódio que eu me lembro, que eu estudei no colégio mais caro e mais importante na minha época, pelo menos era o Colégio Catarinense aqui de Floripa, que é um colégio de jesuítas, né? E teve um ano em que existiam 12 disciplinas. Eu peguei recuperação em 10. Eu só passei em religião e educação física. Mas depois, na recuperação, eu acabei passando. Sim. Então, essas características... vamos pegar um exemplo aqui do 7. Quando o educador, de um modo geral, começa a trabalhar com esse material, André, e ele percebe esse traço... E ele tem essa empatia de perceber nessa criança esse traço que pode estar naquele momento exagerado ou distorcido. Dá um exemplo prático como ajudar aquela criança a entrar num equilíbrio, vamos dizer. Eu vou dar um exemplo de uma história real de uma educadora da rede pública lá de Aracaju, que fez meu curso, que percebeu, ela era uma educadora do traço 9, né?
Mas é uma educadora muito sensível e muito... Naquela, é do 9, mas é muito sensível. Não, ela era uma educadora 9, muito sensível, muito tranquila, muito calma, né? Muito aberta. Os educadores 9, em geral, eles são muito abertos, muito receptivos, né? Perfeito. E ela era muito aberta, muito receptiva, e uma educadora, assim, muito sensível mesmo, muito buscadora de ser uma melhor educadora, né? E ela recebeu na turma dela um aluno que ela, quando fez o curso, identificou que era 7, um 7 social. Extremamente social, né? E que era amigo de todo mundo da escola, que já era repetente, né? Que bagunçava a escola, que tirava onda no meio da aula, fazia tudo. Certo. Só que essa professora percebeu que esse menino era extremamente articulado. E o que e a escola fazia todo ano um festival de música. E ela percebeu a habilidade que ele tinha de conectividade. E ela era uma das pessoas responsáveis por organizar o festival. E ela disse assim: eu queria te convidar para você ser o assistente e o representante dos alunos que vai ajudar a organizar o festival de música. Aí ele adorou. Ele super se envolveu, fez tudo e começou a participar. Conversou com todo mundo. Conversou com todo mundo, conectou, articulava, se integrava. E no processo de fazer isso, ele se sentiu tão respeitado, tão valorizado. A potência dele pôde ser usada. Claro, que ele canalizada para aquele propósito. Ele começou a se comportar diferente na sala de aula com ela. E ele começou a se envolver com as propostas, porque ele se conectou com a educadora, porque ela entendeu quem ele era e a potência dele. Ela, em vez de pegar aquilo e dizer assim, olha, é um vagabundo que não dá nada, ele viu a potência dele, talvez não seja a potência que habitualmente se trabalha dentro da sala de aula. Sim. Mas a gente tem como acessar essa potência. E ao acessar a potência no lugar que ele se conectava, ele se abriu para usar a potência dele também dentro da sala de aula. Né? Que isso é um exemplo de como fazer. E que eu ia falar, né? Que, por exemplo... É uma boa polaridade, o 1 e o 7. Alunos 1 são valorizados, 7 muitas vezes, se estão no padrão de personalidade, tendem a ser desvalorizados na escola. Sim. Porque você quer um aluno obediente, disciplinado. Porque não vai fazer as tarefas. Aí acontece uma dupla coisa. Ele quer ficar no parque brincando, não quer... Acontecia comigo, eu ficava... Não é que eu não gostava da escola, mas é que eu gostava de ficar jogando bola e não ir para a sala de aula. Porque a sala de aula nessa época era uma sala de aula fechada. Assim, vamos aproveitar um outro tipo para ver se a gente consegue passar pelo novo tipo. Vamos pegar esse exemplo aqui da revolta do anjo. Mas aí só para concluir isso aqui, né, um exemplo disso aqui é o que acontece. Por exemplo, muitas vezes um educador que não está consciente dessas diferenças, de que todos têm potências que são importantes para a vida, acaba acontecendo o quê? Um aluno às vezes que está na sua distorção, passa despercebido. Porque você está tão valorizando o comportamento dele certinho que você não percebe que ele está ansioso, que ele está rígido. Quais são as necessidades dele que não estão sendo olhadas? Porque você está valorizando porque ele está enquadrado a personalidade dele. E aquilo lá na frente vai cobrar E o outro você não está vendo a potência dele, porque você está vendo a distorção da personalidade dele. Um você está cego para a distorção e o outro você pode estar cego para a potência. Sim. É um exemplo. A revolta do anjo. Meu traço aqui é uma das histórias que eu mais gosto dessa nova reilustração, né, cheia de simbolismos. Vamos pegar um exemplo, então, né, ao falar do traço 2 aí do Enneagrama, que é o traço do teu traço. Como que uma escola pode ser inclusiva para uma criança que tem esse traço 2 e como uma escola pode ser perniciosa para uma criança que tem esse traço? Tá. A escola, o ambiente... Eu vou contar isso e eu vou contar uma outra coisa para mostrar o outro trabalho que eu faço com a coleção no contexto da educação, que é o grande projeto que eu estou trabalhando para ano que vem fazer, que é esse projeto 9 Estrelas na Terra que eu estou fazendo com as coleções. Uma coisa, a criança 2 é aquela criança amorosa, sensível, empática, cuidadosa, que sempre tá olhando para a necessidade dos outros, né? Então, a criança atenta aos seus colegas, né? Se tem um colega que fica triste, ela percebe. Se tem um colega que tá, né, chateado com alguma coisa, ele percebe. Se alguém chegou doente, ele percebe. Não trouxe o lanche, ela vai dividir o lanche dela. Ele pode ir lá dividir, se compadecer. Percebe a professora carregando um monte de livro, ele vai ajudar a carregar. Então, ele é o ajudante da professora muitas vezes, sabe? Então, a criança é muito amorosa e cuidadosa. Mas uma criança que muitas vezes vai deixando de lado dele e para dar conta de fazer o dele, ele se sobrecarrega. Porque ele tem que fazer muito mais coisa porque tá sempre atento aos outros. Não tá se cuidando bem também. E a história do Tiago, né, é que o Tiago, ele é um menino que ele é assim, então ele ajuda muito a mãe dele, ajuda muito a professora, ajuda muito a dona Eduarda, que é a vizinha, que tem um gato que sobe toda hora na árvore, não sabe como descer. E uma hora ele quebra a perna. E ele pensa, ele não fica triste quando ele quebra a perna, porque ele pensa, eu sou tão amado, todo mundo gosta tanto de mim que vai vir todo mundo visitar. Vai vir aqui, ele era tão bonzinho que o nome dele era... Ninguém chamava ele pelo nome, chamava Meu Anjo. Meu Anjo, sim. E aí, no primeiro momento, é isso.
Ele acha que ele fica fantasiando que vai vir todo mundo escrever no gesso. Só que na prática ninguém vai vem. ser super acolhido, ninguém super vem. cuidado. E aí ele passa por uma mistura de emoções. No primeiro momento ele fica com raiva. Como é que pode? Quero ver como eles vão ficar sem mim. Depois ele fica triste. Ajudei tanta gente, agora tô aqui, ninguém vem me visitar, ninguém me... Sim. E aí ele, depois que ele melhora, ele vai lá e começa a perguntar. Poxa, aí a dona Eduarda, enquanto a dona Eduarda pergunta assim... Tá tudo bem, dona? Tá tudo bem. E o seu gato? Ah, poxa, o que aconteceu com você? Você sumiu, nunca mais teve. Aí eu quebrei a perna, você não sabia não? Ela, não sabia, você tinha quebrado a perna. E aí ela diz que outras crianças estão ajudando agora também. Aí ele diz, caramba, não sou tão importante. Na professora, outras crianças estão ajudando também. Ele, não sou tão importante. É o sentimento que vai ficando com a dor nele, né? Sim. E ele vai pra casa... Um lugar bem específico naquele ambiente. E agora ele é como se esse lugar fosse... Tirado dele. Aí ele chora, fica triste, né? E nessa que ele tá triste, tá chorando, aparece um anjo. Mas olha que desconstrução. Não é, no outro era um anjo de auréolas, aquela imagem estereotipada europeia, aqui católica. Nada contra. Um anjo mais real. Aqui é um anjo, a gente resolveu trazer uma outra versão desse anjo. Um anjo mais do candomblé, da umbanda, um preto velho. Um outro arquétipo. Da cultura muito mais... Maravilhoso, sim. Aí... Na cena, o anjo vai mostrando que cuida dele. Aí ele pergunta, como é que você fica nessa profissão chata, que você fica cuidando e a gente nem sabe que você existe? Aí o anjo começa a mostrar que ele ajuda, mas que não é o tempo todo. Tem momentos que ele tá com os outros anjos, fazendo outras coisas. Olha aqui o simbolismo. Ele não tá tocando harpa. Eles estão tocando birimbau, atabaque, jogando capoeira no céu, entre aspas, né? Sim. E... Céu arquetípico, sim. Aí ele diz assim, ele mostra isso, que você pode sim ser bom, pode ajudar os outros, mas você pode também fazer o que você gosta e cuidar de você. Isso. E aí ele acaba vendo, o menino diz que adora pintar. Aí o anjo Gabriel traz um monte de papéis, aí ele de começa tintas. a fazer algo que ele gosta de fazer pra ele. E aí depois que ele sai disso, a mãe vai falar com ele, não sei o que, meu anjo. Ele diz, meu anjo não, meu nome é Tiago. E olha o simbolismo, que não tem a ver com a história em si. Sim. Olha como tá o Tiago aqui. Como é que tá o Tiago aqui? Boné. Bonezinho. Porque ele tava tão assim, tão abafado quem ele era, que ele tinha vergonha de quem ele era, do próprio cabelo. Sim. Quando ele se reconecta com a essência, ele se liberta também e ele assume quem ele é. O seu cabelo, a sua identidade. Com as suas necessidades, e não apenas com as suas potencialidades de ajuda, né? Isso, são coisas que entram como parte. Então, assim, uma coisa numa história como essa, uma criança 2, muitas vezes é uma criança que acontece com a 1. Ela pode ser hipervalorizada. Por causa desses traços de solidariedade, de ajuda. E muitas vezes um educador pode não perceber que ele tá deixando de lado a necessidade dele e o professor pode acabar botando ele como ajudante dele. E ele se sentindo valorizado, mas se desconectando dele mesmo. Então, uma escola ou uma sala de aula, ou uma educação que não vai ajudar essa criança, é super valorizando algo que para ela já é um pouco natural. E mostrando para ela que ela precisa talvez olhar um pouco para ela. Se ela vai ajudar a coleguinha a fazer o dever, mas ela esqueceu de fazer o dela ou não fez dela bem feito porque estava ajudando a outra. É nesse sentido? Exatamente. Sim. Mas aí outro uso que eu ia falar, pra gente poder falar dos outros traços um pouco mais, né? Sim. Que é o uso, é o identificar o personagem, né? Você identificar com aquele comportamento, perceber você que parece, outros parecem, perceber caminhos de crescimento. Outro uso é você naturalizar e perceber as várias diversidades que tem. Né? Outra é perceber, como eu falei, o que eu tô valorizando e o que eu tô valorizando em termos de padrões. Né, que é um excessivo do 1 e do 7 e do 2. E um outro uso, que aí não é direto com aquele padrão de comportamento, mas é estimular as forças ligadas a cada padrão desse. Então, por exemplo, quando eu trabalhei, tem uma escola pública que eu fiz um trabalho na escola municipal em Aracaju, com todas as histórias, e, como eu disse, eu contava história, igual tu faz na escola dos meus filhos, e passava uma atividade. E nessa escola, a atividade que foi passada foi uma delas, que é só essa que eu vou contar. Escolher alguém que tá precisando de ajuda na escola para ser ajudado. E olha que história bonita. Uma menina dessa turma, que era uma turma de 5º ano, né? Sim. Ela disse, olha, tem uma criança ali da outra turma que tocava o terror nos intervalos e na sala dela. Brigava, fazia confusão. Ela disse, ela é minha vizinha. E ela vive trancada dentro de casa e os pais espancam ela. Uau. Então ela sofre violência doméstica. Sim. E aí ela disse, eu sugeri a gente ajudar ela. E aí as crianças da sala, como é que a gente pode ajudar? Aí outra criança dá a ideia, a gente podia trazer os nossos brinquedos de casa e no intervalo, na hora do recreio, chamar ela pra brincar com a gente. E eles fizeram isso durante uma semana. Luiz, naquela semana, aquela criança não existia, que dava trabalho e que criava problema.
Acabou. Maravilhoso. Não teve uma confusão na sala de aula, uma confusão no intervalo. Não botou terror em nada. Nada. Uhum. Era uma criança que sofria violência e que estava reproduzindo a violência que sofria. Lá, mas... Que ninguém via o que ela estava sentindo. E quando ela foi cuidada, que é a energia do 2, e ela sentiu a energia do cuidado, ela saiu daquela sombra dela. Então, outro uso é estimular essas qualidades. Sim. Quando eu estimulo as forças através de projetos, atividades, momentos específicos, as crianças podem acessar aquela qualidade. Perfeito. Todas as crianças que estão ali. Isso Todas pode ser feito as individualmente no consultório de terapia e pode ser feito coletivamente num contexto de educação. Vai canalizar a energia daquele potencial e vai ajudar também a outra que está precisando daquele esse projeto cuidado. Novos Estilos na Terra eu faço isso, né? Essa passada por tudo e trabalhar esses estímulos. Sim, sim. Quer então olhar um pouco as outras? Vamos olhar pra gente... A história 3. Margarida tem três vidas. A Margarida é uma criança extremamente dinâmica, que tudo que ela faz, ela dá o seu melhor, ela procura fazer traço bem também muito feito. estimulado na sociedade atual, ocidental. Muito, porque ela tem um ótimo desempenho, uma ótima performance, se destaca no clube, se destaca na escola, se destaca no esporte. É muito aplaudida pela performance dela. Sim. Muito aplaudida. E ela é uma criança realmente muito dinâmica, cheia de vida, né? Capaz, muito habilidosa em muitas coisas. Só que um dia, o que acontece? Gruda um chiclete no cabelo dela e ela tem que cortar o cabelo. Uau. Que ela amava, o cabelo que era um símbolo dela, da beleza, ali tava de acordo com o padrão valorizado naquele contexto ali. E quando ela precisa fazer isso, ela começa a sentir que ela perdeu o valor dela, né? E fica estressada. E aí vai pro médico e a imagem dela fica arranhada, vamos dizer assim. Arranhada. E aí o médico diz, olha, não tem nenhum problema com ela. Ela tá estressada, ela vai ter que relaxar. Fazer menos coisas, performar menos desempenho. E no primeiro momento, ela fica pensando, meu Deus, e se eu deixar de ser a melhor, quem vai me admirar? E se eu chegar a ser a pior, quem nesse mundo vai me amar? Esse é o medo dela. Essa é a dor. É a ferida, a dor do traço 3, sim. Não for reconhecida, não vou me amar. Se eu não for aplaudida, não tenho amor. E aí só que um dia aconteceu, ela desistiu de chorar e por não ter de se esforçar, Margarida começou a relaxar. Em seu corpo sentiu uma grande paz. Era tão bom ficar sozinha que ela queria ficar mais. Sim. E em vez de ter que fazer qualquer coisa para vencer, ela começou a fazer o que quis. E aí sim aprendeu a ser feliz. Então aí a Margarida se reconecta com ela. Sim. E quando ela volta para a vida, né, ela começa a conseguir estar com as amigas sem ter que estar o tempo todo chamando atenção. Então ela começou a abrir mais espaço para as amigas, para os outros. Continuou sendo uma menina dinâmica, inteligente, capaz. E aqui ela tá mais em contato também com o que ela tá sentindo e não só com o que ela precisa fazer nesse sentido. Mais conectada com o coração, vamos dizer assim. Exatamente. Olha aqui como fecha a história. E hoje, quando alguém diz que ela não é a melhor, ou até tenta chateá-la, chamando-a de algo pior, ela, sorridente, simplesmente diz: não sou boa em tudo, mas sou boa em ser feliz. É um aprendizado que ela teve. Maravilhoso, maravilhoso. Vem aqui a história 4. Margarida tem 3 vidas. O quarto Vamos encantado. pro traço 4. Um traço muito presente na minha vida. Meus 2 irmãos são 4, minha mãe é 4 e minha caçulinha que tá ali fora é 4 também. Tá 4 também. E quando um dia eu tava gravando um vídeo pro Instagram, né, sobre as crianças 4. O quarto encantado, sim. E aí ela disse, eu gravei tudo, ela tá vendo no meu Instagram, e disse, pai, que vídeo é esse? Posso ver? Eu disse, pode. Aí botei ali pra ela ver. Aí ela disse assim, eu sou um pouco parecido com isso que você tá falando. Isso é verdade, filho. Você é parecido. A gente teve uma conversa sobre isso. Foi engraçado que no outro dia a gente foi pra fisioterapia, que trabalha com questões emocionais, que é uma abordagem chamada GDS. Sim, sim. E aí ela, pai, mostra pra fisioterapeuta aquele vídeo pra ela conhecer como é que eu sou. Olha só. Se reconhece tranquilamente. Sim, sim. Então é a história que é uma criança sensível, uma criança que se encanta com as coisas com facilidade, né? Entusiasmada, criativa. Muito emocional, que sente profundamente tudo que vive. Né? E nesse caso aqui é o Saulo. Aí você vê que aqui a gente trabalhou com uma coisa do centro urbano. Sim. O Saulo é um menino bem típico do centro urbano de São Paulo. Sim. Gosta de cabelo pintado, de 2 cores, camiseta as com roupas, a caveira, meio punk. Meio punk, né? Meio underground, de certa maneira. Exatamente. Diferentão dos outros. E que ele chamava atenção. Ele queria chamar muita atenção. Então ele via contando histórias. Ele dizia que viam seres encantados no quarto dele. Sim. Né? E aí todo mundo ficava impressionado com as histórias que ele contava. Criativo, artístico. Até que um dia dizem assim, é mesmo, eu quero conhecer. A gente quer ir na sua casa. O Pedro, né, do 8 lá, fortão, disse, não tenho medo não, eu quero conhecer. Vamos lá ver. E aí, então bora, vamos conhecer. Só que quando vai chegando perto de casa, ele começa a ficar com medo. Porque não tem seres fantasiosos. E quando chega lá, o que é que os colegas veem? Os desenhos incríveis que o Saulo fazia. E um deles fala,
Olha o que ele pensa. Meu Sim. Deus, vai ser uma tragédia. Todos vão me odiar. Nunca mais vou poder voltar à escola. Que já é o drama que ele tá fazendo, achando que o mundo acabou. É dramático, sim. Aí ele começa, não sei se hoje eles estão aqui, não é todo mundo que pode ver. Ele com medo de ser desmascarado. Desmascarado. Aí os amigos entram, olham, vê os desenhos, não acham os seres, até que um diz: não são seres mágicos, são só pinturas muito bonitas. Aliás, mereciam uma bela moldura. Aí eles, não, são apenas pinturas normais. Aí ele, não, é bem legal. Aí os amigos pedem pra ele ensinar a desenhar. E no outro dia na escola chega cada um com um desenho dele. Na história tradicional, era Sim. desenho, pintura. Aqui a gente trabalhou com grafite. Que é uma arte que é geralmente marginalizada, né? Então aqui é valorizada a expressão artística do que ele sente, uma imaginação muito fértil, mas que não necessariamente eram seres, mas eram seres da sua imaginação. Da sua imaginação e que ele conseguia colocar. Que expressa artisticamente, sim, E aí, embelezando a vida. E aí eles acabam ensinando pra todo mundo. E olha que bonito, a gente trabalhou com essa ideia de eles irem todos pintar e fazer um desenho no muro do bairro, sim. na praça do bairro. Sim. E aí acaba com congregação, com todo mundo junto aqui. Sim. E é o que acontece, ó. Hoje Saulo tem diversos amigos e se sente muito querido, mesmo quando usa os cabelos pintados e as roupas desiguais. Sua felicidade já não depende de se destacar dos demais. Perfeito. Ele continua sendo sensível e criativo. O Quarto Encantado agora é seu quadro favorito. Sim. Muita gente o visita querendo ver seus trabalhos e ele se sente amado por todos, porque se destaca por ser quem é e não apenas por ser diferente. Diferente. Tu dirias hoje, para a gente concluir o traço 4 aqui, rapidamente, é claro, para a gente ter uma visão geral aqui das 9 estrelas, né? A escola hoje, ela valoriza ou não valoriza? Em que momento valoriza esse traço? A escola hoje Eu diria tradicional? que a escola tradicional valoriza pouco. Já a escola dos meus filhos valoriza bastante. Porque a escola dos meus filhos tem alguns pilares, que são os pilares e valores principais da escola. E um deles é a arte. A arte, a democracia, a natureza. Isso, a arte, democracia, natureza, não sei se eu estou perdendo algum. Sim. Então, como ela valoriza muito a arte, então é uma escola que dá muito espaço para o encantamento e para elas se sentem à vontade para criar. Só pra você ter ideia, um dos momentos mais esperados do ano das crianças é a festa do pijama, que algumas escolas fazem. Só que uma parte das escolas fazem programação e tal. Não, a escola dos sonhos não faz isso. Eles têm um tema e eles transformam a escola. Então, quando foi o tema Floresta Amazônica, eles botam terra nas salas, eles pintam as paredes todas, eles transformam a cidade numa floresta, a escola numa floresta, todas as salas. Então cada criança entra num ambiente... É uma imersão. Isso que a escola faz, eles fazem com a escola. É uma imersão, é uma vivência. Uma vivência. A criança sente que ela está vivendo. Então uma escola como essa valoriza muito e expressa. Crianças que são artistas, criativas, lá se identificam super. O André, vou aproveitar, muitas vezes quando eu faço referência ao teu trabalho, que eu sou muito admirador desse trabalho, eu conto essa história que eu gostaria que você contasse, mesmo que rapidamente. Me admirou muito, a gente já se conhecia antes, quando eu soube que você mudou lá de Aracaju, eu estava morando lá na tua cidade natal, Sergipe, e veio para Floripa, fez uma mudança tão incrível, né, do Nordeste para o Sul, porque encontrou aqui, depois de um sabático e tal, tu encontrou aqui a escola que seria ideal para os teus filhos. Fala um pouquinho disso, assim, eu acho que é interessante para o nosso conteúdo de hoje, tem a ver com isso. Claro. Como que um pai e uma mãe modificam tão drasticamente assim, o seu local de moradia, de vida, para valorizar e buscar a escola mais adequada para o seu filho. Como foi essa mudança? Como foi? De onde surgiu esse propósito? A primeira coisa que eu sempre falei, até antes de meus filhos nascerem, né, que, eu não quero que meu filho seja isto ou aquilo. Eu quero que ele seja quem ele é. Seja o que for. Se ele quiser ser médico, que ele possa ser o melhor médico que ele puder ser e viver esse propósito dele. Se ele quiser ser um artista de rua, trabalhar grafite, que ele seja o melhor artista que ele puder ser. Que a potência dele possa se expressar do jeito que ele é. Mesmo que isso leve ele para ser um monge que viva longe de mim, eu não vou educar ele para ficar perto de mim ou para ser o que eu quero que ele seja. Então, eu e minha esposa, a gente sempre teve esse cuidado de não querer que nossos filhos sejam projeção das nossas expectativas. Né? Então, dentro dessa busca, quando eu me tornei pai, eu já estava envolvido com tudo isso. Sim. Né? E já estudando educação democrática. Então, a gente não conseguiu colocar, né? O meu mais velho, ele é meu enteado, na verdade. Então, quando eu conheci ele, estava já entrando na escola. E eu estava começando essa caminhada de educação. Certo. E como tinha o pai biológico dele, né? Apesar dele hoje em dia, para ele eu sou pai, ele me chama de pai, me vive como filho, muito mais meu na prática, né? Mas a gente não tinha essa autonomia de escolher totalmente o caminho
com ele educacional. Tinha que negociar com o pai dele, né? Mas os mais novos, né, que são filhos meus e minha esposa, a gente tinha essa liberdade total. Então, quando eles nasceram, a gente não conseguiu colocar eles numa escola convencional, porque eu já tinha aberto muita visão e eu não queria uma escola que oprimisse o ser deles. Então, a gente veio de uma caminhada de colocar num Jardim Waldorf, que era numa chácara. Aí, depois do Jardim Waldorf, a gente sentiu que não estava estimulando eles como a gente acreditava. E eu fazia projeto com crianças no espaço que a gente morava, né? Então, a gente começou a fazer uma experiência de educação parental. Com outras famílias juntos, fez 6 meses de educação parental, educação domiciliar. Sim, domiciliar. Os nossos amigos não deram conta, voltaram para uma escola convencional depois disso. E a gente continuou por 1 ano fazendo educação domiciliar, só eu e minha esposa em casa. Aí a gente fez um ano sabático para conhecer iniciativas de educação. Fomos para vários lugares, né? Moramos no Uruguai, moramos 3 meses lá, depois em Teresópolis, numa comunidade de aprendizagem, no modelo que o José Pacheco, que é o criador da Escola da Ponte, estava trabalhando muito, né? Que inclusive foi uma pessoa que escreveu o prefácio do meu outro livro, Educando Criança com Enneagrama. E aí, em 2019, a gente voltou para Aracaju, estava lá ainda em educação domiciliar, e a gente sentiu que tinha dado o limite da nossa colaboração como educadores. A gente precisava de uma escola e a gente não queria mais uma escola informal. Eles precisavam entrar no sistema, precisava de uma escola. Chegamos aí para Portugal para tentar conhecer a Escola da Ponte, não deu certo, não nos identificamos com a cultura mais tradicional, mais antiga. A gente viu que era muito conservador o Portugal, né? E a gente voltou no final de novembro sem ter uma escola para nossos filhos. Quando chegou finalzinho de novembro, a Priscila, minha esposa, ela acordou com a voz dentro da cabeça dela: procura escolas inovadoras em Florianópolis. Aí ela bateu no Google lá. Meio mediúnica, assim. Mediúnica, assim, apareceu a Escola dos Sonhos. Ela deu uma olhadinha no site e disse: nossa, eu acho que parece muito legal. Eu vi outra voz dizendo de novo. Parte eu não conhecia. Manda pro André. Aí ela mandou pra mim, eu tava num compromisso lá, esperando o carro ficar pronto, né, que tava lá em revisão. Aí eu peguei, olhei de cabo a rabo. Quando chegou em casa, eu disse: Pri, se a escola for que tá aqui no site, é o que a gente tá procurando. Vamos lá conhecer. Se isso for real, se for real, é o que a gente tá procurando. Vamos conhecer. Isso era uma quinta-feira. No outro dia, a gente comprou a passagem pra vir na outra semana pra cá. E aí viemos, aproveitando que era aniversário de casamento, na outra semana. Vamos aproveitar, a gente conhece a escola e já celebra lá. Chegamos na quarta-feira, fomos direto do aeroporto com as malas pra escola. Chegou lá, o diretor, na época, o Charles, né? Ele mostrou a escola toda. Tinha acabado de ter a festa do pijama. Essa festa, na Vargem Grande. Vargem Grande em Floripa, sim. Aí ele mostrou toda a escola. Tinha acabado de ter a festa do pijama lá, né? Que tá a escola toda transformada. Ele foi contando como funcionava a escola. E a gente disse: cara, isso. Saímos dali com a ficha de matrícula. Sério? Mas com toda a vida lá em Aracaju. Só que qual era a questão? No meu ano sabático, eu tinha transformado todo o meu trabalho em online naquela época. Então, eu estava fazendo cursos presenciais, não tinha ainda pandemia, mas eu trabalhava online, a gente fazia, né? Então, eu tinha uma liberdade de mudar de lugar, porque eu podia trabalhar em qualquer lugar. Mas mesmo assim é uma mudança muito grande, né? Sair da Aracaju para Floripa. E como a gente já tinha feito um ano sabático, pra gente mudar de cidade não era um problema. Já tava numa... já tinha um fluxo. Então a gente veio pra cá, chegamos aqui 2 semanas antes do lockdown, né? Mas era tão forte o propósito. 2 semanas vocês fizeram essa mudança? Eles só fizeram 2 semanas de escola e foi o lockdown. Que a gente sentiu que era aqui o lugar. Mas ficaram aqui, fizeram aqui Floripa. Ficamos aqui, não saímos daqui. E hoje estão felizes com essa mudança? Muito com felizes, essa escolha? amamos. Foi importante para vocês focar na melhor escola para os filhos? Foi importante. Não é uma escola perfeita como nenhuma escola. Tem coisas que tem que ser trabalhadas, mas tem muitas... Os valores dela são os nossos valores. E eu encontrei uma coisa que eu não encontrei em nenhuma outra escola que eu fui. Que é uma escola de verdade aberta a se transformar. Eu conheci muitas escolas com abordagens incríveis, mas que eram rígidas na sua metodologia. E não se abriam para... Essa escola de verdade, ela é aberta para se transformar. A Tônia, que é a diretora, é uma pessoa incrível, visionária, sabe? Que quando ela vê que tá tendo um problema, ela não é aquela pessoa que vai dizer assim: não está acontecendo um problema. Ela é a primeira que diz: vocês têm razão, tá acontecendo. Já estamos tentando procurar caminhos. Vamos buscar. E o que você tiver que possa ajudar para melhorar isso aqui, a gente tá aberto a Tem isso. essa flexibilidade. Tanto que na escola tem vários pais que são psicólogos e que fazem coisas com educação e que estão fazendo projetos na escola. Um fazendo projeto com bullying, outro trabalhando com questão de violência. Inclusive a escola se abriu para esse conteúdo também, né? Tu também já está fazendo um trabalho lá. Tô fazendo trabalho. Quando eu tenho uma experiência, não precisei mudar de cidade, porque eu nasci em Floripa e, enfim, teve esse privilégio. Mas quando busquei a escola dos meus filhos, na época eu escolhi a escola Autonomia, que existe até hoje. Já ouvi falar também aqui. Socioconstrutivismo, baseado em Vygotsky, etc. E tem uma coisa muito interessante, um aspecto que eu acho maravilhoso, especialmente o meu filho, o Lucas. O Lucas, ele tem amigos. O Lucas está hoje com 36 anos. E ele tem amigos da época lá da educação infantil.
Quando ele Olha. conheceu com 2, 3, 4. Então tinha uma coisa muito especial. Eu ia lá, eles faziam as rodas com as crianças para definir os conteúdos. Outra coisa, não usar livros, aquela coisa do livro didático de cada vez. Eles construíam os próprios livros com o conteúdo que eles Nas pesquisaram. traduções também não tem livro Uma didático. coisa incrível, assim. Então, essa valorização do coletivo, da discussão, do democrático, do aprendizado, de uma pedagogia mais participativa do que impositiva, Por exemplo, menos bancária, né? E mais Isso. formativa, né? Eu também, não é a mesma proposta talvez da Escola dos Sonhos, mas para mim também foi muito importante ver como Eu acredito que, igual a gente tem as 9 estrelas na Terra aqui, que não pode ser uma escola toda igual a outra. Pois é. Porque senão a gente repete o mesmo erro, achar que uma única metodologia dá conta de seres diversos, né? Sim, sim. Agora, para mim tem que ser escolas que trabalhem a inteireza do ser humano, Sim. escolas que valorizem a diversidade, né? Sim. Escolas que sejam democráticas, né? Sim. Então, para mim tem que ter princípios que valorizam essa unidade na diversidade, né? Que é o que o Enneagrama traz, né? Sim. Que a gente é uma unidade na diversidade. Para a gente concluir às 9, não deixar ninguém de Vamos fora lá. aqui, nós temos o Menino Invisível e vamos começar aqui, Lia, Leia e a Bruxa Medea, em homenagem à minha esposa Sueli, que é da Praça 6, que está ali também nos acompanhando. Fala um pouquinho pra gente como é que é esse traço na escola, na vida, na família. As crianças 6 são crianças, assim, interessantes, né? Que são crianças que elas geralmente são crianças muito compenetradas, sabe? Crianças que têm uma capacidade de se comprometer muito com as coisas. Então, se ela tá na escola, ela é comprometida com o professor, ela é comprometida com o estudo, ela é comprometida com seus amigos, sabe? Ela é comprometida com a família, com os pais. São crianças muito leais, amigas, sabe? Crianças que são muito astutas, que estão muito atentas ao que está acontecendo ao seu redor. Elas percebem um barulho acontecer. O que é isso aqui? São curiosas nesse sentido, né? Então, são crianças que elas analisam o que está acontecendo, elas ponderam, né? São crianças ponderadas, prudentes, né? Que têm uma boa capacidade de cautela. Não são crianças que saem se jogando de qualquer jeito. Então, são crianças que, quando um adulto está educando, você confia muito nelas, porque você sabe que elas não vão fazer as coisas de qualquer jeito. Não vai se colocar em perigo. Não vai se colocar em risco, em perigo, não vai confiar em todo mundo sem primeiro ver quem que é, sabe? Só que acontece que a outra faceta disso é que quando elas estão inseguras, elas precisam tanto de uma segurança externa. Perfeito. Que elas ficam tomadas pelo medo e pelas dúvidas. E nessas dúvidas, nesses medos, é que acontecem as paralisias e as reações. De ansiedade grande, de fugir de coisas que podem causar risco, de não querer viver experiências novas que teme que aconteça, de às vezes não quebrar certas regras que são importantes para você ter autonomia, porque tem medo que você vai ter consequência. Então, muito medo da consequência. De tomar decisões por si mesmo, precisando que o outro venha e diga... Às vezes em coisas simples. Na sala de aula, por exemplo, é muito comum uma criança 6 não fazer perguntas da dúvida que ela tem. Porque tem receio de ser uma pergunta boba e alguém ri dela. Ou então ela sabe a resposta e ela não fala porque tem receio de estar errado. Aí ela fica se Aí o outro fala, ela viu que estava certa, né? Sim. Então, aqui nessa história, hoje em dia a gente sabe que não existe assim, simplesmente 2 6 e os outros não têm outras variações. A gente que conhece o Enneagrama, a gente sabe que tem os instintos, né? Os 3 instintos, autopreservação, social e 1 a 1, né? Sim. E que as variações dentro do mesmo traço, elas também são influenciadas por esses instintos. Perfeito. Só que no 6, existe uma variação que também tem a ver com os instintos. Sim. Só que antes de se trabalhar mais com os instintos, no 6, essa variação, ela ressaltava muito. Que era uma polaridade muito extrema. Que é o fóbico. Que é o fóbico contra fóbico. Que geralmente o fóbico é um 6 de autopreservação e o contrafóbico é um 6 sexual, 1 a 1. E nessa história fica no meio do caminho um pouquinho. No meio do caminho, isso. E nessa história a gente traz uma representação que depois a gente vai entender que é muito de um 6 de uma autopreservação, que é a Lia. E a Leia, que é um 6 de sexual, que é mais reativo. Mais reativo. E a história é que elas são desse jeito que eu falei, e que as duas têm que ir pra casa de uma tia, porque os pais vão viajar. E é uma tia mais idosa, que às vezes é um pouco mal-humorada. E elas não querem. E aí a Lia diz, ai meu Deus, eu vou ficar com ela, e meu Deus, como é que vai ser? Ela vai fazer isso, vai brigar com a gente, e vai, né, fazer coisas ruins. Receios, com medo, com fantasias. Como se fosse uma bruxa, a tia Medeia, né? Sim, a Medeia. Só que a Leia diz, não, ela que venha, eu vou bater nela. E ela fica toda reativa, né? Mas ela também é toda preocupada. São duas crianças com traços muito diferentes, né? Aparentemente. Mas as duas medrosas, as duas cautelosas. Lugar. Sim, cautelosas, né? E aí acaba que isso acontece, elas vão lá e quando a tia... E olha que interessante, né? Porque que a imagem de que a tia era parecia que ela era uma pessoa bruxa. Mas ela não era uma bruxa. Ela era uma pessoa que vinha no sertão. Espantalho, com a casa mais simples, uma pessoa rústica, com traços de alguém que vive no sol a sol.
Sim, traços mais rústicos. Mais rústicos. E Sim. por isso que ela, como ela era um pouco mais rústica e falava com muitas pessoas que são mais simples falam, Sim. às vezes para elas, que estavam acostumadas com outra visão, Sim, sentia como se ela fosse um pouco dura, um pouco, né, e... brava. Só que acontece que a tia chama elas para poder jantar e a minha diz, eu não vou agora não. A Leia reage, né? Sim, e a Lia já fica com medo e a tia começa a chorar. Oh, E quando elas começam a ver a tia chorando, elas se sensibilizam com essa tia. claro. E quando vão lá, ela vê que a tia não era nada daquilo. É só que era uma tia Mas, que estava inclusive, numa lida muito dura no dia a dia, né? Até aparece aqui ela com as mãos calejadas. Calejadas. Sim. E aí o que acontece? Aí as meninas acolhem. E quando acolhe, a tia se sente vista, se sente olhada. Uhum. E aí ela vê que, na verdade, elas não tinham que ter medo da tia. E a partir daquele momento elas se conectam com a tia. E o medo vai embora. E elas começam a viver uma outra relação. E a tia continua sendo a tia rústica, com mãos calejadas. Só que ela fica com o rosto mais relaxado. Suavizado. Sim, suavizada. Porque agora ela tá sentindo... Bonita essa imagem, as duas, cada um segurando a mão. E ela ali, né, fazendo essa... Isso. Dando esse suporte. E olha o aprendizado. Sim. E depois disso, será que Lia e Leia não sentiram mais medo? Sim, mas agora sabiam um belíssimo segredo. Quando vier angústia, esquente o seu peito. Quando tiver medo, espalhe seu carinho. Quando tiver dúvida, pergunte ao coração. E quando vir uma bruxa, tenha compaixão. Pois quem foge fica sozinho, quem briga fica ferido. E quem ama ganha um amigo. Não é bonito? Muito, ele é emocionante. E aí você vê, é emocionante, né? Sim. E você veja aqui, aí aqui a gente já traz diversidade. São duas crianças negras, mas a Leia, ela tem 20 ligo. Olha só. Aham. Sim. Até isso a gente conseguiu Esse incluir. aspecto também de incluir... Em questões de saúde. Sim, de saúde. É. E aqui a tia tá ralando o milho e fazer o cuscuz. Comida que não falta na mesa de um bom sergipano. Com certeza, aí tu sabe, né? Olha só, aqui pra gente concluir o traço 6, quando a gente fala em essência, né? Essa questão que se coloca aqui, o 6, a essência do 6 é a coragem, que o Domingos fala muito bonito nisso, é a capacidade de agir a partir do coração, não só através dos cursos, dos medos, né? Então aqui parece que tanto a fóbica contra a fóbica, e todas as duas vão se conectando mais com essa coragem, que é natural, né? De agir com sentimento, de agir com sensibilidade. E quando você acessa a coragem, você confia e se entrega. Confia e se entrega, não precisa ficar na reação, nem na luta, nem na fuga. Sim. Muito, muito especial. E aí, pra fechar... Por que ficou, por último, o Menino Invisível? Pois é, o Menino Invisível ficou invisível quase aqui, né? O Menino Invisível é uma criança 5. Sim, vamos falar. Eu tenho uma filha Cindy que é traço 5. Sim, conheço ela, né? Sim, conhece. Qual a beleza? Sim, conhece. Qual a beleza? Eu trabalho com a Cindy, sim. Qual a beleza disso? Aqui a gente escolheu, né, pra trabalhar os 5, uma criança com traços indígenas. Por quê? Uma criança que era super curiosa ao ambiente ao seu redor, que adora explorar, entender o mundo ao seu redor, saber o que está acontecendo. É uma criança que gosta de ficar dentro dela, assim, investigando as coisas, mergulhando. A profundidade que a criança 4 tem emocional é que a 5 tem do ponto de vista intelectual. Perfeito. Ela não pega qualquer informação de qualquer jeito. Sim, ela gosta de ir mais, de entender mais, né? Então, se a gente olhar a essência da criança 5, é uma criança que ela acaba sendo muito inteligente, né? Uma criança que sabe muitas coisas porque ela é curiosa. Ela quer saber a verdade por trás das coisas. Ela sabe muitas coisas, mas normalmente ela foca numa questão mais específica. Então, ela gosta, do traço, ela tem uma abertura. E aquilo que ela se interessa, ela quer saber daquilo. Mas na essência é uma criança que ela tem essa capacidade de olhar de um cientista mesmo, né? Ela olha e diz, caramba, que incrível esse bichinho aqui. Deixa eu olhar melhor esse bichinho aqui. E vai estudar e vai entender. Mas depois, se ela se interessar por outra coisa, ela também é aberta. Ela também aprofunda aquilo. E ela aprofunda aquilo. Então, ela sabe muitas coisas, porque ao longo de uma vida, ela vai se interessando por muitas coisas. Sim. E é uma criança muito inteligente, geralmente, sabe? Com que tem um olhar mais maduro. A integração da coleção, de que aqui também a criança do traço 4 está aqui presente. Isso, aqui tá aqui o Sal, tá a Gabriela, ali no Enneagrama, tá o Fabinho, tá aqui o Pedro. Sim. E aí o que acontece, né? Só que ele, quando ele tá no padrão dele, ele é uma mergulhado criança no mais livro, sim.
fechada, Mais que não fechada, gosta mais que ninguém muito introspectiva, introspectivo, não gosta de quem fazer pergunta demais, especialmente sobre ele, sobre a vida dele. E é o que acontece na história, que a Gabriela, que é super falante, a Sete, né? Sim. Fica toda hora perguntando, falando, e ele uma hora ele enche o saco Fica agoniado disso. com isso. E ele vai pra casa de saco cheio. Caramba, não é possível, por favor, me deixa em paz. Bem que eu podia ser invisível. Sim. Chega em casa, ele começa a falar com os pais e os pais não respondem. Já tô imaginando o que vai acontecer aqui. Os pais não respondem ele. Aí ele não Ele estranha. vai ficando invisível. Aí ele vai entendendo, meu Deus, eu estou entendendo, eu fiquei invisível. E no primeiro momento ele adora, porque ele começa a fazer tudo que ele gosta sem ninguém perturbar ele. Claro. Só que Ninguém uma tá me vendo, hora... ninguém vai me encher o saco, eu posso fazer do que eu jeito, não tem que ficar dando... Só que o que acontece na história? O tempo passou Claro. e pensar era só o que ele conseguia. Não tinha mais fome, sono não tinha. Estava mesmo esquecendo o seu nome e até como chorava e sorria. Ele começa a esquecer. Porque ele estava vivendo tudo na cabeça dele e não partilhava com ninguém. Ninguém. E uma hora ele fica triste. Aí ele vai implodindo, na verdade. Vai implodindo. Sim. E aí ele entra em contato com os sentimentos dele. E ele começa a ficar triste porque ele percebe, meu Deus, me tire daqui, alguém escute o que eu digo. Será que existe alguém por aqui que possa ser meu amigo? A invisibilidade começou a incomodar. Incomodar. Sim. Que ele viu que tava demais, né? Ficar só. Esse afastamento do mundo, né? E aí, olha que bonito aqui. Aí então Marcos percebeu algo novo. Era um tipo de calor no fundo do seu coração. Olha que lindo. Olha a imagem. Linda. E é colorido, tá muito bonito esse material. Sim. E aí ele abre a porta e ele percebeu que na verdade o tempo todo ele tava no quarto achando que tava invisível. Sim. Passaram umas 3, 4 horas ele lá. E aí ele olhou os pais, né? Que deram um abraço nele. Não ficaram bravos com ele, só deram um abraço nele. Marcos pensou ter sumido por pelo menos 2 semanas, mas não tentou entender o mistério, pois achou aquilo um milagre bacana. Pai, mãe, eu amo vocês e não quero ser sozinho outra vez. Aí o que acontece agora? Agora Marcos já sabe falar com sinceridade tudo que pensa, sente e quer, e é amado por sua bondade. Ele vive a vida com seu corpo e seus sentimentos, e não apenas com os pensamentos. E não apenas com a cabeça. Integrou o coração e integrou o corpo. Assim. Ele integrou. A nossa escola hoje, na tua opinião, ela valoriza, desvaloriza ou é neutra com relação à criança que tem esse traço mais intelectual? A escola valoriza, e eu acho que mais do que a escola, eu acho que as universidades hipervalorizam isso. Esse traço... Sim. A nossa educação, ela tem uma hipervalorização do intelectual. Perfeito. Aquela pessoa que leu todas as obras do Machado de Assis, do Graciliano que Ramos, pode citar, que tem um que cita Nietzsche, que cita, né? Que sabe tudo de filosofia, daquilo outro. E às vezes você tem pessoas com esse cabeção imenso que sabe tudo isso, mas não sabe se relacionar com as pessoas, não sabe identificar os seus próprios sentimentos, né? Não sabe lidar com conflitos. Tem um afastamento emocional do mundo e uma falta de envolvimento afetivo, né? André, a gente poderia ficar vários dias aqui conversando, explorando isso. Para nós concluirmos, eu queria concluir com uma parte aqui, usando esse material aqui, que também foi incluído na coleção, que é mais um texto chamado Enneagrama para a Família e Educadores. Então, que esse material pode ser muito útil, é muito útil, tanto para a escola quanto para a família, nesse contexto educativo. E eu queria te fazer uma pergunta um pouquinho mais técnica, para nós encerrar aqui. Tu és um colaborador muito importante para a gente no projeto que a gente tem em Floripa, chamado Profem, Programa Formação Ético-Moral, onde a gente auxilia cerca de 400 crianças de periferia para entrar nesse caminho dessa educação mais inclusiva, mais formativa, né? E nós estamos desenvolvendo lá um projeto, tu foi convidado, já aceitou ser um dos nossos facilitadores. Essa formação pedagógica lá na nossa ONG chama Comportamento Infantil e Saúde Emocional dos Educadores, na prática da educação. Queria que tu comentasse sobre a UBNCC, Base Nacional Comum Curricular, onde que lá existe 2 competências que hoje são lei, né, no Brasil, fazem parte das diretrizes da educação no Brasil, as competências 8 e 9. A competência 8, resumidamente, ela fala da importância do autoconhecimento para o autocuidado. E a competência 9 fala da importância da empatia para a cooperação. Eu queria que tu encerrasse aqui falando para a gente como esse material pode auxiliar no desenvolvimento dessas 2 competências, que hoje não são só propósitos, são leis de diretrizes para a nossa educação como um todo. Perfeito. Ele ajuda totalmente, é um grande trabalho, né? Porque quando eu faço esse projeto 9 Estrelas na Terra, nas escolas, por exemplo, o que é que vai acontecer no decorrer do projeto, né? Eu tive vários resultados nas escolas que eu fiz isso, né? Um deles acaba o bullying, ou diminui consideravelmente naquele lugar onde foi feito. A outra as crianças começam a falar sobre os seus sentimentos,
as crianças começam a expressar as suas inquietudes, os seus sonhos. As crianças começam a olhar mais para si, porque como você vai passando por cada história, e não simplesmente por 9 formas de se comportar, mas você vai trabalhando 9 forças, 9 energias. Então, cada mergulho em cada história é uma possibilidade de a criança olhar para um pedaço dela mesma. Perfeito. Então, isso vai trazendo autoconhecimento. Mas, ao mesmo tempo, ela está percebendo também diversidades. E quando você vai percebendo diversidades e percebe que aquele colega seu, que às vezes é explosivo, muitas vezes ele não quer te ferir, ele só está tentando, né, fazer o que ele sente que tem que acontecer, fazer acontecer. Perfeito. Quando você percebe que aquela pessoa, aquele colega seu, que às vezes está com tanto medo, e você, pá, que besteira, que no fundo não é besteira, Sim. que por trás disso tem qualidade, e que você tem outra dificuldade diferente da dele, isso aumenta a empatia. Empatia. Então isso é um trabalho, é uma colação que ela vai trazer muito autoconhecimento e muita empatia. Favorece a cooperação, porque eu só posso olhar o outro, perceber que o outro é diferente, que ele tem características que se complementam com a minha, a gente pode se juntar e não disputar. Aí uma coisa bonita aconteceu ontem, né? Quem contou a história do 9, né? Uma atividade que a gente fez para encerrar ontem a atividade, que foi bem no núcleo dos meus filhos, né? Isso minha esposa que conduziu essa parte, né? Cada criança lá fez um barquinho, aí pintava o seu barquinho e colocava uma palavra no barquinho que trouxesse paz para você. Quem estava trabalhando no tema conflito, paz. E aí depois você botava esse barquinho aqui na barriga, a gente botava uma música de fundo, né? Com os menorzinhos eu toquei no violão, e com os maiores a gente botou uma música de fundo mesmo, né? Que já estão uma outra pegada, né? Os maiorzinhos mais pré-adolescentes. Sim. E aí eles iam trabalhar deitados a respiração, que tinham que inspirar e expirar com o barquinho na barriga sem deixar cair, como fosse a onda, né? Pra ir modulando a respiração e pra se acalmando. Sim. Aí o que é interessante, você vê que isso aí é um recurso para aprender a se acalmar. Claro. Mas num dos grupos, né, o educador que estava conduzindo as crianças daquele grupo, né, não sabia fazer barquinho. E quem foi que ensinou a fazer o barquinho? Um dos meninos que estava lá. Ele foi o prof que estava ensinando as outras crianças, que ensinou todas as outras crianças a fazerem o barquinho. Isso é autonomia. Sim. Que a autonomia não é fazer sozinho simplesmente. A autonomia, que você ensina o Pacheco, a autonomia é quando você não sabe, você aprende com o outro. E quando você já aprendeu, você partilha o que você sabe com os outros. E uma escola democrática, ela parte disso. Não é só o professor que ensina. Isso. Então, naquele momento, a criança virou uma criança que virou professor porque estava ensinando a fazer o barquinho. Então, ele estava cooperando com os colegas que não sabiam fazer e cooperando com o professor. Com o professor. Então, estimulando um protagonismo. E não apenas seguir regras ou dominância. E para a gente concluir, então, proximamente vamos ter a tua colaboração lá na nossa formação, lá na nossa ONG. Para os professores, a importância dos professores também aprenderem a reconhecer a sua criança interior ou reconhecer seus traços, porque isso também impacta diretamente na educação. Queria que nessa última fala, na nossa despedida, acho que até já ultrapassamos o nosso tempo aqui. Caramba, inclusive minha filha tem uma consulta agora. Só para concluir, então, um recado para os educadores, professores, educadores, pais, sobre a importância de a gente absorver esse conteúdo e levar para a vida. Eu acho que a grande mensagem, assim, geralmente comigo que eu faço um trabalho com os educadores para eles se conhecerem. O segundo trabalho é eles conhecerem as crianças, entenderem esses padrões. E o terceiro trabalho é fazer esse projeto, estimulando. Então a mensagem é assim, quando a gente valoriza o ser que a criança é, na diversidade que ele é, isso é bom para todo mundo. Para todo mundo. Porque o trabalho do educador fica mais fácil, a criança aprende mais e todos ficam mais felizes. Porque todos têm as suas necessidades mais atendidas. E todos então podem é um trabalho que ele é mais integrador. Sim. Então é assim, o recado que eu diria é o seguinte, se abram para poder se conhecer e trabalhar isso em vocês. E fazer isso com as crianças. O Enneagrama é um caminho para ajudar nisso, mas o mais importante é isso, é se conhecer e trabalhar o respeito e ver na diversidade potência e não um obstáculo. Perfeito. André, muito obrigado. Nós pensamos numa coisa e fizemos muito mais do que nós pensamos, mas tá ótimo, tá bom, muito obrigado. Te agradeço de coração, foi muito especial. Foi um grande prazer. Nós vamos mandar isso aqui para os nossos educadores lá e vamos fazer esse material chegar onde precisa chegar. Muito obrigado. Que bom, em breve estarei lá também. Estarei lá, graças a Deus. Então, muito obrigado. Estamos encerrando aqui mais esse nosso episódio Desperte Sua Essência com André Prudente, Enneagrama aplicado à educação. Aqui, 9 estrelas na Terra. Vamos criar uma sociedade em que todas as estrelas possam brilhar, que o céu fica muito mais bonito quando ele é completo. Amém. Obrigado, André. Um abraço. Felicidade. Que bom. Nossa,